então a segunda temporada do Kael Extreme Podcast. E é claro, hoje na apresentação comigo, Marcos Azevedo, e com certeza o primeiro entrevistado do primeiro episódio da segunda temporada vai ser ele, Kael Borges, o idealizador do podcast aí, Kael Extreme. Kael, é um prazer estar contigo hoje aqui, a gente ter esses minutos de resenha, conversar, e para os internautas, vamos deixar, pode deixar o comentário embaixo ali, compartilha, curte, para que a gente possa ter o máximo de alcance para você que está curioso para saber da vida do Kael, como ele começou, como foi a sua trajetória desde pequenininho. É hoje que nós vamos pegar o Kael aí e tirar o máximo de informação dele para você que tem curiosidade sobre a vida do Kael. Perfeito, boa noite a todos que estão nos acompanhando, boa noite, Marcos. Mais uma vez, para mim é uma honra estar contigo aqui. É um cara que está aí há muito tempo no nosso município fazendo comunicação, diversas páginas aí com muito sucesso. E para mim está sendo uma honra, juntamente contigo aqui, para a gente bater um papo aí, fazer uma resenha bem legal, que eu acho que vai ser top, com certeza. Vai ser legal, Kael, com certeza. A gente estava conversando antes, tu sabe do carinho que eu tenho por ti, pela tua família, né? A tua mãe, grande amiga nossa, teu pai, foi meu colega de quartel, e fica com esse vínculo aí por toda a vida, né? Isso a aí. gente vai envelhecer e sempre com esse vínculo com a família do Kael. E eu me lembro do Kael desde pequenininho, né? Perfeito. Começando aí já na mídia. E pra gente começar, Kael, eu sei que estão muito curiosos, teus fãs aí, né? De repente nunca tiveram a oportunidade de ver o Kael ser entrevistado. Então o primeiro episódio da segunda temporada não poderia ser diferente. É claro que vai ser com o Kael. Ele vai tirar o máximo de informação dele. Kael, eu sei que foi bem novo o teu começo aí nas mídias. Como foi o teu primeiro contato com o microfone, com a câmera? Quem te incentivou? Como foi teu primeiro contato nessa área de repórter mirim? Perfeito. Bom, o meu início, né, foi desde criança, bebê mesmo, quando eu ouvia rádio. A partir dali que acabou despertando alguma coisa ali, é interessante, é legal, a gente fica entretido. Inclusive, nessa época eu escutava muito o Jânio Soares, que para mim foi a minha inspiração, minha referência na comunicação. E aí, quando eu fiquei com 8 anos de idade, mais ou menos ali, 7, 8 anos de idade, começou a vir aquela onda dos youtubers, né? A gente ia ali no YouTube, aí o pessoal fazia vídeo, fazia vlog, principalmente o Whindersson, que era o cara mais simples ali, que botava um celular encostado no lugar ali e fazia acontecer. Então, a partir dali eu comecei a ver essas referências e pensar, que já me veio o pensamento do rádio, e mais com essa onda do YouTube, eu pensei, pô, eu posso criar um canal. Então aí eu criei um canal no YouTube e comecei a gravar meus vídeos. Na época, aquele Samsung bem pequenininho, não tinha memória, então... Bateria durava bem pouquinho? Bem pouquinho, memória então nem tinha quase, porque a gente ia gravar um vídeo de 5 minutos. Ficava de 2 em cada por causa que não tinha memória. Então aí era parte 1 e parte 2. Era uma dificuldade imensa de... Não tinha edição também, então... Era difícil. Era difícil. A Foi muito imagem difícil. devia ser em 3GP, aquela configuração Nossa. antes do MP4 ainda. Só né? uns 3GP. pixels na tela. Tu via os pixels direitinho, né? Exatamente. Caio, mas para aí, deixa eu ver uma coisa, que tu me falasse que tu também gostava de rádio. Isso. Aonde foi, com quem foi esse teu contato com rádio? Tu já falou que a tua inspiração do rádio foi o Jânio Soares. Isso. Grande comunicador, tem uma amizade muito boa com o Jânio também. Um abraço para ele se estiver aí Um abraço. na audiência. Mas quem é o cara que tu via escutando rádio? Teve alguém da tua família, teu avô, teu pai, que tu via escutando rádio? Porque o rádio ele te traz muita informação e te ensina muita coisa, né? Concordo. Eu sempre digo que o rádio nunca vai perder a essência dele. O rádio hoje tu pode ligar o rádio, escutar e trabalhar ao mesmo tempo. Exatamente. É diferente da TV, né? Que tu tem que parar para assistir ou só ouvir. Mas o rádio, aonde tu estiver, tu tá viajando, tu tá ouvindo, tu tá aprendendo, tá ouvindo notícias. E quem é que tu viu que te inspirou a escutar a rádio? Tu via alguém lá quando tu era pequeno escutando rádio? Sim. Minha mãe que tá aí Tua com a mãe? gente. Ela sempre foi aquela pessoa que acordava a gente cedo, 7:30 da manhã, ouvindo música. Então no rádio, né, nessa época, assim, tinha muita música. Claro, tinha uns programas, show da manhã, coisa e tal, assim, com Sim. entrevista, mas sempre começava com as músicas. Então aí a minha mãe sempre escutou muito rádio e tal. E aí, a partir dali que eu comecei a prestar atenção. E aí o programa que mais me encantou era a partir das 10 horas ali, que era o show da manhã. E tinha bastante informação com o Jânio. Bastante informação e era um cara diferente que fazia piada. O podcast que a gente tem hoje, a coisa sem roteiro, naquela época tinha com o Jânio que não tinha roteiro nenhum. Ele já tinha inventado o podcast. Porque na realidade, se parar para analisar, os podcasts começaram mesmo, era com áudio. Exato, era só com áudio. Foram aperfeiçoando, foram passando para a imagem, mas o podcast mesmo era áudio. Pode ver que hoje tem plataformas de podcast só com áudio, né? Só com áudio, que é o Spotify, o pessoal vai pro trabalho, vai correr, vai fazer um exercício e escuta um podcast. Exatamente, podcast. Nem tem podcast famosos aí pelo Brasil afora aí. Eu tava vendo uma informação agora, há pouco tempo, se eu não me engano,
ali da Rádio Gaúcha, que tem um podcast ali do rapaz que é o mais ouvido do Brasil, cara. Um Imagina. podcast do Rio Grande do Sul. Sim. Legal isso, né? Vai, isso é maneiro demais e ver que os gaúchos têm muito talento É aí, né? verdade. Brasil afora. Caio, com quantos anos foi esse teu primeiro contato aí com o Jânio Soares ali na rádio ali, que te encantou? Nossa. Eu me lembro que eu vi um vídeo teu muito pequeno com ele lá na Sempre, emissora. sempre quis conhecer ele, que a criança tem muito aquela imaginação, né? Porque como o rádio brinca com a imaginação. Claro. E aí eu ouvia aquela voz e imaginava que ele era um desenho animado, por causa que eu assistia a TV Globinho na época. Sim, sim. Aí tinha um cara que era tipo um mordomo, assim, um cara bem elegante, eu pensava que aquele ali era o Jânio. E aí eu sempre quis conhecer ele pessoalmente. Mãe, me leva na rádio, eu quero conhecer ele, quero conhecer ele. E aí na época, a Josiane, que trabalhava lá na recepção. Isso, trabalhava ali na recepção. Aí a gente foi lá e ela recebeu a gente muito bem. E aí eu conheci o Jânio finalmente. Então foi com quantos anos que eu não lembro, mãe? Foi bem pequenininho, foi com quantos anos aí? 5 anos de idade. 5 anos de idade. É, exatamente. Caio, quantos anos você tá hoje, cara? Eu tô com 20 anos. 20 anos, cara? É, tá velho já. Pô, não é. Já tens uma trajetória aí, cara. Sim, não, exato. 15 anos. Não, faz muito tempo. Uma coisa que eu nunca falei pra ti, Caio, e hoje eu gostaria de falar pra ti, pra todos ouvir também. Cara, eu quero te parabenizar pela tua, não é insistência a palavra, mas a tua perseverança nesse meio de vídeos, podcast e de entrevistas, cara, porque assim, ó, aqui em Canguçu, eu acho que tu é o cara que mais tem perseverança. A gente conversava em off ali já, né, que eu já tentei criar vários podcasts, mas pelo dia a dia da gente, né, e o cara sempre tem um a fazer, o outro tem a família e tudo, a gente vai fazendo umas partes e parando, e tu tá sempre ali, cara, com o teu podcast. Quantos episódios teve a primeira temporada? Nossa, teve 31 episódios. Foi uma temporada bem grande, né? Bem grande. Passou de ano? Passou de um ano? Passou de um ano e meio, eu acho que foi. 1 ano e meio. 1 ano e meio de temporada, foi. Que legal, cara. Tchê, me diz uma coisa assim, ô Caio. Tu já falaste que a inspiração veio do rádio, né? Tua inspiração na comunicação, o Jânio. E o que te fez, assim, mudar para o audiovisual? Eu me lembro que lá no começo, eu não me lembro que ano foi que a gente criou o projeto do Sul Mídia TV, né? E aí isso. tu já estava ingressando ali no vídeo, né? É verdade. Não teve uma fase que tu fazia uns vídeos também com o teu amigo, aquele, como é que é, o gordinho, que a gente chamava mas dá pra falar o nome aqui, ouviu? Pode. Gordinho sexual. Eu não quis falar isso, porque eu sabia que ele ia falar, entendeu? né? Aí até eu perguntei pra assessoria se pode, mas na real esse nome surgiu por causa que ele escreveu errado, era pra ser gordinho sensual, uma coisa assim. Só que aí deu o corretor sexual ali, e aí ficou... E ele deixou. Deixou, azar. Aí só pra vocês entenderem, eu só tava falando com o Caio antes aqui, que o Caio é muito bem assessorado, né? A gente tem a Márcia Machado, que é a mãe do Caio, que ela é assessora, ela é a que dirige os podcasts, né? Produtora também. É a produtora, exatamente. Quando dá alguma falha aqui assim, ela corrige lá, exatamente. Ela compartilha, então acho que grande parte do teu sucesso nos podcasts a gente deve também a Márcia. Te digo, mais de 50% é dela, com certeza. E não é bajulação, né? É realidade, é fato. Eu me lembro que a gente começou lá no Sul Mídia, ela já participava contigo ali, dando as ideias, tudo. E depois, quando a gente começou lá no meu estúdio, quem é que estava sempre lá junto contigo? Era a Márcia também, né? Exatamente, por trás das câmeras, né? Mas eu acho que não era bem isso que ela estava sempre vigiando o Caio lá. Eu acho que era com ciúmes, de alguma fã chegar ali, querer abraçar o Caio, beijar o Caio. Eu acho que era isso, cara. E ela foi pegando gosto e foi se aperfeiçoando, e hoje ela é tua produtora. Não, com certeza, não, e até os convidados, quem chama ela, assim, então eu vou te dizer bem a real, assim, que foi um dos convidados, não digo mais difícil, mas o que teve mais, assim, que foi, né, um dos mais que a gente teve, né, de famoso, assim, que a minha mãe é aquela pessoa que ela tenta, pra ela o não, ela já tem, ela vai em busca do sim. E aí a gente tentou o Theo Becker, né? Sim. E ela conseguiu, foi ela que conseguiu os créditos totalmente pra ela. Que legal, isso é muito, isso é perseverança, né? Com certeza. E a mãe sempre quer o sucesso do filho, né? Então fechou tudo. Fechou todas. Deu tudo certo, né? Com certeza. E, Caio, me diz uma coisa, assim, a gente sabe que tu já entrevistou bastante pessoas importantes nos teus podcasts, né? E antes de eu falar dessas pessoas e te perguntar qual foi o aprendizado que tu teve com elas, qual é o aprendizado que tu, Caio, teve desde o começo? O que hoje tu pode dizer assim, os podcasts, as pessoas que passaram por aqui me trouxe algum ensinamento para mim? O que tu aprendeu com tudo isso? Bom, essa pergunta foi boa, Marcos. Isso aí, caraca, eu vou ficar pensando assim, é diferente assim pra gente. Quer deixar para mais adiante para responder? Pode ser que eu vou pensando. Ser mais adiante. Isso, pode ser. Beleza, então vamos pular, mas eu não vou me esquecer, viu? Não. A nossa produtora, ela vai me deixar...
Comentários, vê aí, Marcos. Vamos ter que começar a ler os comentários daqui um pouquinho. Hoje é com o Marcos, hoje que ele é o apresentador. Vamos dar uma olhada aí não na podemos galera. deixar ninguém de fora aqui, né? Vamos falar algum nome de alguém aqui já? Claro, pode Quer falar. olhar no teu? Vamos repartindo ali, falando. Vamos então, pode Mandar um ser. abraço aí pro Luiz Bederode. Luiz Bederode é olha aí, grande ó. parceiro dos podcasts. Aí, o Luiz tá sempre compartilhando e curtindo. É verdade, um grande Quem amigo. mais aqui? O Daniel Bellingvoit, lá da Florida. Um abraço. Um abraço, valeu, Quem Daniel. será Josiel Borges, esse cara? Vou deixar pra te mandar um abraço. Uma pra ele. lenda, né? Esse aí, É. meu paizão, um beijo muito especial, tá trabalhando agora, né? É um cara que eu também admiro muito. Sempre guerreiro, trabalhador, desde sempre, desde criança. Então, um abraço, paizão. Quem mais? Márcia Machado, eu não sei também quem é, né? Deu tudo, né? Também o André Aguiar, que eu olhei aqui, o André Aguiar também, um abraço pro Um André. abraço por ele, foi nosso colega de quartel, meu e do teu pai. Pô, que A gente massa. trabalhou junto, eu, o André e o Borges. Cara, se eu não tô enganado, a Mari não tá de aniversário hoje? Exatamente, Eu acho minha que ela veio Dinda. aqui, que ela tá, né? Isso. Boa noite aí pra minha Dinda, deixar meus parabéns pra ela, Parabéns muito pra Mari, especial. então. Deus abençoe, felicidades aí. Amém, é isso aí, E perfeito. vamos, daqui um pouquinho, vamos seguir nos comentários aí, tá bom? Exatamente. Pedir pra galera também, né, Marcos, compartilhar. O Pra mim? Everaldo Gomes colocou, fala Marcos, abraços aí pra ti. Cara, o Everaldo Gomes, se eu não tô enganado, já onde que tá ele aqui? Ele tá nos últimos aí. Pra mim não cometer um agafe, mas eu acho que o Everaldo, Everaldo Gomes, é meu Isso, colega de escola, cara, aqui em Canguçu, cara, e ele tem um podcast. Ele tem um Acho que é podcast. Rádio Golaço, se eu não tô enganado. Nunca ouviu falar? Eu ouvi falar. Eu não ouvi sei falar. se ainda. E eu vi que no TikTok ele também tá fazendo umas lives bem legal agora. Bah, que massa. Aqui, Márcia, até pra ti que gosta de flashback, eu acho que ele tá fazendo de flashback lá no Ó, Everaldo. vamos acompanhar, hein, Everaldo. Vamos Cara, acompanhar, hein. Obrigado aí pela tua companhia. O cara, gente finíssima. E a Márcia já brilhou os olhinhos. Não, quando falou porque... em flashback lá, né? Exatamente, Né? sim, com A certeza. Márcia que é fã de música flashback aí, né? Sim. O Emerson Milik também, um abraço pro Emerson, pra abraço Natasha, pro pros Emerson. meninos deles aí. Obrigado pela companhia de vocês. Perfeito. Pessoal, compartilhem, curtem, deixem o seu comentário. A gente vai tentar falar o nome de todo mundo. Que quando vocês curtem aqui a live e deixem o seu comentário, o que o Facebook entende? Que está tendo um bom alcance e ele vai entregar para mais pessoas também e vai ficar bem melhor, né, o Caio? Exatamente, mandar um abraço aí pro Charles Rosa, também um grande cantor aqui do nosso município, que agora se encontra lá em Portugal, né, e é um dos convidados que a gente levou nessa primeira temporada, que a gente levou, acho que mais de uma vez, né, mãe? Levamos ele mais de uma vez, e isso é legal, que a gente criou uma amizade desde a época que eu comecei o meu programa na Rádio Cultura, e aí é um cara que eu busquei, que sempre quando eu vou trazer algum convidado, eu estudo a pessoa. Eu gosto de estudar as pessoas, eu gosto de planejar, eu sou um cara do planejamento, né? Claro, às vezes acontece alguma coisa que a gente não prevê. Mas eu sempre estudo o convidado e olhei a trajetória desse cara e é sensacional. Já tocou na banda Sapatinho, né? Verdade. Primo dos guri, então assim, e agora ele tá fazendo sucesso internacional, né? Ele mandou as músicas dele pros rádios lá em Portugal, o pessoal amou as músicas e ele tá lá, vivendo lá, muito bem com a esposa dele, a Consuelo, até mandar um abraço pra família aí, né? E é um cara que eu respeito muito e tenho uma admiração muito grande por ele. Abraço aí, então, pro nosso amigo. Eu não sei se tu sabe que ele tem um filho médico aqui em Canguçu. Isso, ele chegou a falar, há poucos dias, há pouco tempo eu fui fazer uma consulta com a filha minha, quando eu olhei assim, mas tinha esse cara que não me é estranho, tia. Aí depois que eu fui ver que era o filho dele, é o Xerox dele. Parecido, né? Xerox, cara, idêntico, exatamente. Idêntico. Perfeito. Caio, vamos entrar então nos teus convidados. Eu sei que lá no começo, tu bem pequenininho, tu teve um contato com a mulher melancia. É verdade. Tá, agora nós vamos explorar o Caio, que nós vamos saber. Caio, quero saber o seguinte, tu é fã da mulher melancia mesmo ou tu te apaixonou pela mulher melancia, cara? Vou te dizer que as duas coisas. As duas coisas? As duas coisas, eu me apaixonei. Eu tinha certeza que te apaixonou pela mulher melancia. Com certeza. Cara. Desde a primeira vez que eu vi lá na TV, eu me apaixonei, assim, pô, aquela mulher ali, morena e tal, né, dançarina, cantora. O sonho de qualquer guri. Exatamente. Pô, na minha época ali, tá louco. Mas é realmente uma pessoa que, quando eu conheci ela pessoalmente, aí sim que eu fiquei... Aí te apaixonou de vez. Não, aí foi de vez. Mas aí depois fiquei sabendo que namorava, eu falei, como não tem chance. Como é que foi esse contato com ela? Como é que ela, assim, ela é gente fina? Humilde, mesmo, humilde. Demais. Por causa que foi assim, a história a gente, desde criança mesmo, sempre falei pra mãe, um dia eu vou conhecer ela. Eu olhava ela na TV, um dia eu vou conhecer ela. E a minha mãe meio que confortava, né, mãe? Não sei, né, filho? Pé no chão. Ela achando que isso não ia acontecer, mãe. Exato. Tu achou, mãe, que não ia acontecer, o Caio? Exatamente. Não, e ela era carioca, criada no Rio de Janeiro, muito longe do Rio Grande do Sul, né? E não tinha muito aquela coisa do pessoal fazer show aqui no Rio Grande do Sul, principalmente o pessoal do funk.
E aí teve uma vez que veio a oportunidade, que ela foi em São Lourenço do Sul, ali no Salão Conde, até mandar um abraço aí pro Jonas, um grande Quando tu amigo. descobriu isso, você assim, É. agora. Aí eu falei, é agora. E aí eu falei com a mãe e fiz campanha na internet, que aí até o meu amigo Josué Blando, ele ajudou, falou com o Jonas, falou, bah, tem um guri lá em Canguçu que quer conhecer a Mulher Melancia e tal, sempre foi muito fã dela, e aí se tu pudesse dar uma moral ali pra ele. Ele, claro, com certeza, só que como eu era menor de idade, eu não poderia ficar na festa, então eu teria que ir antes e depois ir embora quando a festa... Agora bateu nervoso. E aí ela falou, vocês podem passar no camarim e tal, e a gente abriu o camarim assim, e parecia cena de filme, Hazuki Music, aquelas, Sim. sabe, de escolar assim, que quando tu olha a pessoa, a câmera lenta vem, a pessoa faz assim, câmera Parece que lenta. demorou um monte pra ela chegar em ti. Então, por causa que aí quando a gente abriu a porta, a segurança deixou a gente ali e tinha um corredor reto assim, ela tava no final do corredor, ela tava se alimentando, né, porque ela chegou longe e aí tava com fome, e aí ficou em tudo câmera lenta pra mim, e ela é uma mulher alta assim, sabe, porque na televisão parecia que era baixinha, mas é uma mulher extremamente alta. E aí ela tava de vestido rosa, brilhoso e tal. E aí, tipo, eu olhei assim, ela se virou pra mim e fez assim pra mim. Pô, Aí eu aí falei, liquidou com o guri. aí me quebra, pô. Aí- Aí foi, quebrou entendeu? com o guri, né? É, exatamente. Então Não aí. vai esquecer isso nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Não, vou contar pros Cheiro, meus perfume netos. dela, Não, tu te lembra de tudo. tudo? Tudo. Sotaque carioca, tudo. Tudo certinho. Vou E- contar pros meus netos aí. E a paixão existiu, mas a admiração vai ser pro resto da Pro vida. resto da vida, não, e pelo tamanho que ela é, assim, de artista, né, na época ela me deu um conselho sobre a escola, sempre focar na escola, E aí, que escutar legal. teus pais, então ela é uma pessoa que além de ser uma artista muito boa, é uma influência muito boa, porque ela só Claro. deu conselho bom pra mim ali, então Que é uma legal. pessoa que hoje em dia eu sou amigo dela, né, a gente se segue no Instagram, eu vejo a vida dela, tá casada com um ex-jogador de futebol, Michel, tem um filhinho também, e tá vivendo lá agora no Rio de Janeiro. Ela morou um tempo aqui em Caxias e aí depois ela voltou pro Rio de Janeiro quando o marido dela se aposentou. E aí voltaram pro Que Rio. legal, cara. E ficou essa experiência, então, maravilhosa que tu teve aí. É, E por muito tempo ainda ela te mandava vídeos ali no teu exato, aniversário, né? De sim. incentivo, tudo foi te dando aquele grau que a gente diz assim, sempre te incentivando. Sim, dando aquela moral pra mim. Aí a gente fez um vídeo que eu falei pra ela, bah, a gente poderia fazer um vídeo pro YouTube, como eu tinha meu canal no YouTube, eu falava assim, bah, a gente poderia fazer um vídeo pro YouTube, e aí eu te entrevistando e tal, uma tag do Nunca. E aí a gente fez essa entrevista, ela foi muito paciente, né? Porque na época os bastidores foi bem assim, né, mãe? Eu mandava vídeo pra ela de cada pergunta que eu ia fazer e ela mandava o vídeo resposta. Ah, sim. Aí depois eu juntava tudo na Tu edição. juntava tudo. Então ela teve muita paciência e ela fez ali no carro ali, porque é uma pessoa cheia de compromisso, né? Depois ela se tornou empresária com a loja própria dela. E aí depois disso a gente fez essa entrevista e foi o maior Tu sucesso. tinha quantos anos nessa época, cara? Nossa, eu tinha quantos anos? 13, 14? Da entrevista Da- no YouTube. 10 anos de Tá, idade? e quando tu conheceu ela, tu era mais novo, né? Mais novo, tinha... Não, 7? não era 8 anos. 7 para 8, isso. Tá. Isso. Para nós colocar em ordem os fatos, então. Quando tu começou lá, na época lá do Canguçu na TV, Isso, tu recebeu um convite do Michel para do Michel fazer. Reisnaud. Foi antes de conhecer a Mulher Maravilha, a Mulher Melancia, a Mulher Maravilha, já Então, falar. é maravilha também. maravilha. Mulher Quando acabei Maravilha. de tomar que a minha mulher não tenha ouvido isso. Antes de conhecer a Mulher Melancia, então, foi antes ou foi depois? Foi antes. Foi antes? Foi antes, isso. A fase de repórter? Foi antes da fase de repórter. E como é que foi esse teu contato aí com o Canguçu na TV? Como é que surgiu Foi esse bem convite? curioso, foi bem legal, assim, porque eu já fazia vídeo pra internet, no YouTube, né? E aí o Michel, pô, ele tem aquela cara de marrentão, assim, de Aham. bravo, assim, e eu conhecia só a Josiane na época, eu não conhecia ele. E aí ele me mandou mensagem no Facebook, perguntando se eu não queria ser jurado, que ia ter a garota Tu campestre. não tinha tido nenhum contato com o Michel ainda. Nenhum, ele me convidou no Face e me mandou essa mensagem. Aham. E na hora que eu vi o perfil dele, aquela cara de marrento dele, de bravo, eu falei, "Bô", eu já fiquei com É. medo dele, já falei, Aham. opa, pera aí. E aí depois ele mandou mensagem pra mim, eu respondi, aceitei o convite, aceitei o pedido de amizade dele. E aí quando eu fui ser jurado, a gente ficou mais amigos. E aí eu vi que é uma pessoa humilde, uma pessoa gente boa, um É, cara cheio de ideias, um cara assim, genial mesmo. Baita do coração, Michel, né? Baita Porque do coração, nós somos exatamente. amigos há mais de 20 anos, aí quase 30 anos de amizade, mas quem não teve ainda a oportunidade de conhecer o Michel, se conhecer, vai ver que ele é só coração, né, cara? Tu é suspeito de falar, Ah, pô, 20 anos de amizade e tudo, a né? gente é amigo desde os anos 2000, né? Imagina, então, Isso aí já estamos quase entrando
para fase geriátrica junto aí. Exatamente. É um baita amigão que eu tenho e Sim. a hora que eu preciso do Michel, bato o telefone ali, o Michel tá sempre disposto. Exatamente. O pessoal muitas vezes não conhece nessa parte do Michel, É. mas Michel é só coração. Com certeza. E aí te fez o convite para te começar a apresentar um quadro no Canguçu na TV, na realidade, primeiro veio o convite de ser jurado lá da Garota Campestre. Garota Campestre. Isso, aí eu ficava de jurado lá com outras autoridades que tinha lá, e aí eu fui jurado. Depois desse dia, ele me falou de um projeto que já estava rolando, que era o Canguçu na TV, que tinha o canal fechado. Sim. Depois foi o canal aberto, aí ele teve que aumentar a equipe, que aí foi para a TV Nativa, que na época era o 31 da TV Record, né, que pegava aqui no Rio Grande do Sul. E aí, então, a partir daí, ele me fez o convite. Tô criando alguns quadros e tal. E aí eu vi que tu faz vídeo pro YouTube, já faz vídeos e tudo mais. Eu queria te convidar para ser o repórter mirim, juntamente com uma outra menina que era a Martina Radic também. Que aí ia ter um quadro que a gente ia fazer coisa jovial, assim, com os jovens e tal. Legal, cara. Né? E aí a gente ia fazer reportagem, falando mais. E foi um projeto lindo, Marcos. Porque Canguçu tem muita história bonita. Né? Ainda mais tu que conta a história de Canguçu também é suspeita a falar. Tem muita história bonita, tem que ser mostrado. E esse projeto foi muito bacana porque Canguçu saiu da bolha. Foi pro Rio Grande do Sul afora. Então muitas pessoas iam ali no domingo, canal 31, Canguçu na TV. E tinha umas matérias muito bacanas. E eu me lembro até hoje da minha primeira matéria, que foi lá no Cruzeiro, que aí o Michel me deu a liberdade. Caio, onde é que tu quer fazer a tua primeira matéria? E eu sempre fui fã de futebol e eu fazia parte da escolha do Cruzeiro, do Paulinho. É nessa que eu vou. E aí eu nunca vi o Paulinho em nenhuma rádio na época, nunca tinha visto ele em nenhuma rádio, ninguém entrevistava, e ele tinha um trabalho muito bacana. Eu falei, eu quero fazer lá no Cruzeiro. Entrevistar o Paulinho. Aquele que levou muita gurizada lá pro Rio, que revelou o Chiquinho, exatamente. E aí eu falei, não, vamos fazer com o Paulinho. E aí, eu lembro até hoje com medo que o Michel falou, eu vou levar o Elemar lá pra fazer as gravações. E aí o Elemar teve a brilhante ideia a gurizada fazer o coletivo ali, jogar o futebol, e eu bem na beirada ali da quadra ali, eu com medo de tomar uma bolada ali. Mas aí deu tudo certo, entrevistei o Paulinho e depois aí foi só matérias aí que a gente fez, várias matérias, entrevistamos o Mestre Nunes também, aí teve do Parque também, que foi lendária essa matéria, show, que fez muito sucesso também. É que nem tu falou, né? Eu acho, Caio, que Canguçu tem um potencial muito grande. Com certeza. E acho que foi sábado, eu fui ali nos guri pegar, pode falar, os guri aqui, né? Claro, pode, com certeza. Pode, eu fui ali pegar um lanche nos guri e eles estavam com a TV ligada e eu via numa transmissão de futebol. Cara, assim, tem que dar os parabéns pros caras que estão transmitindo futebol. Com certeza. Tá muito boa aquela transmissão deles ali. Tá um negócio profissional, cara. Sim, não, a K2 TV, o Resenha. Eu tava me lembrando, Caio, assim, que lá no começo, quem começou a fazer essa transmissão foi eu em Canguçu. Exatamente. Exato. Eu não me lembro de ninguém ter transmitido nada desse tipo de programa, podcast. E eu e o Michel pegamos a Sumid ali, nós dois sempre inventando uma coisa e outra. Vamos começar. A programação, comecemos com o Gabriel, no tempo que o Gabriel... Não, ele vai ficar bravo comigo, vou falar isso. Pode falar. No tempo que o Gabriel não tinha cabelo. Cara, ele vai me matar. Não, ele vai ficar louco. Entendeu? O Gabriel começou os programas dele lá, cara, com a gente. Cara, nós fizemos transmissão dos resultados das eleições do ano de 2016, se eu não me engano. Exatamente, foi muito sucesso ali. Foi legal, né, cara? Montou uma equipe, né? Bastante gente, com o Elton, com a Antoniela, que eu lembro também, com os gêmeos também. Fizemos umas matérias, né, cara? Exato, foi muito legal. E aí eu vendo aquela ali, agora eles transmitindo futebol, cara, como o Canguçu tem um potencial, cara. E tem tanta gente boa em Canguçu que tá parado sem fazer nada, cara. É verdade. Sem fazer nada. Eu acho que Canguçu tinha que despertar para isso e criar aí um projeto de mídia. Agora, até pouco tempo, o Michel estava influído. Eu não sei se ele te falou do projeto de criar um jornal. Ele me falou. Né? E ele tá sempre dizendo para mim, e aí, cara, vamos grudar. Mas a história de gente no dia a dia, ter filhos, ter família, ter trabalho. Eu vou te falar, Marcos, infelizmente aqui em Canguçu a gente realmente tem muito potencial assim, de pessoas, mas em Canguçu tu tem que ter 2 empregos. Se tu quer ter o teu hobby de cantor, que eu vejo com os artistas que eu já entrevistei, muitos trabalham em outro ramo, por causa que não tem como se manter só pela arte, só pelo podcast, só pelas entrevistas, só pela música, né? Então isso é uma coisa que infelizmente falta um incentivo, mas que eu acho que
pelo menos nesse ano que eu analisei, já está tendo mais incentivos. A gente estava comentando antes, né, em off, como o Canguçu tá progredindo. É. E é que nem tu falou, cara, eu sempre brinco lá em casa, que eu virei o pai do Cris, né? Eu tenho 2 empregos, né? Exatamente. E não tá fácil com 2 empregos, Márcio, né? Então não é Não fácil. tem tempo, não tem. Não dá tempo, Não, né? não tem como. E aí tu acaba ficando cansado no dia a dia e tu tem ideias boas, mas a gente não consegue produzir o que Canguçu merece, né? Verdade. E na realidade, quem tem essa condição de produzir esses conteúdos bons também não estão dando bola. Eu acho que, né, as exatamente. pessoas tinham que dar um pouco mais de atenção para Canguçu nessa área da mídia. Ser mais flexível também, mais né? Em flexível, questão de né? negociação também que eu vejo. Né? Uma coisa que eu sempre digo, assim, o pessoal tem que curtir mais os programas. Não custa nada, tá passando na live do Kael ali, dá uma curtida, dá uma compartilhada, bota um comentário. Às vezes não dá tempo de assistir, né, Márcia? Mas vai assistir depois. Né? Os programas do comunicador do Luiz Bederode mesmo, eu nem sempre consigo assistir sábado de manhã. Mas eu sempre procuro dar uma curtida ali, botar um comentário, e quando dá eu vou lá e ouço. É verdade, né? eu também. Muito legal esse do programa Gugu dele. também, né? Sim. Kael, tem um monte de comentário aqui, cara. Tem uns comentários. Vamos ver, vamos Tem um dar uma comentário olhada. aqui que eu não posso deixar de falar, Tchê. Mas é aqui, ó. Claro. É onde que a gente parou aqui. Vamos Meu ver. amigo Hildo Schwartz. Como é que tá, Hildo? Tudo bem? Obrigado pela tua companhia. Quem mais aqui? Eu vi um comentário, esse aqui eu sou obrigado a falar, que é aqui, ó. Aqui embaixo, o resto tu fala, mas essa aqui, se eu não falar, botou com tanto carinho pra mim o comentário aqui, que é da Mandinha. Tio Marcos, legal. te adoro. E Maninho, adorando a entrevista de vocês. Um beijão, Amanda. Lembra da Amanda, claro. na época que ela ia lá no estúdio? Eu passo por ela e dou oi pra ela, não me olha, sabe? Ela passa sempre fixa, mas não é porque ela não me vê. Ela faz sempre fixa, assim, às vezes eu passo ela, oi! E ela acha que é muito focada. Não, na realidade, vamos falar a envergonhada. verdade, é distraída. Ela tá com fone distraída. de ouvido, e aí ela acaba que, não é por mal, é que ela realmente não Mas eu deu acho mais. que ela Ela tá tem... certa mesmo, né? Ela não tá vendo que é que tá dando um oi pra ela, né? E às vezes eu passo, eu procuro sempre dar um oizinho pra ela, assim, muitas vezes ela não me vê. Mas ela gosta Mas muito de ti, Amanda, Marcos. sempre que eu passo por ti, se tu vê alguém te dando oi, tu pode saber que sou eu, viu? E ela Eu lembra gosto muito do Marcos, né? Eu Ela gosto. gosta muito do Marcos, é verdade. Um abraço, viu, Maninho? Obrigado aí por estar na live também. Quem mais, Caio? Quer falar aí? Tem o Willy Dias também, um abraço, que diretamente lá de Santos, né, mãe? Que é um grande cantor também de pagode, que Olha é que muito legal. fã da rapaziada do Cara Metade. Esses dias foi no show do Vavá, cantou com eles, enfim, é um cara que eu tenho o máximo respeito, um cara extremamente humilde. Entrevistei, sim, entrevistei na época que tinha um programa por videoconferência, né, na época da pandemia ali. E é um cara muito legal que a gente criou uma amizade, ele lá de Santos, né, acompanhando a gente aqui de Canguçu. Então um abraço muito especial pro Willy Dias e para toda a família dele também. Ó, o polêmica aí, ó. É Ó o complicado. corte. Ó o corte. Vamos fazer o corte aí. Vamos fazer o corte. Incentivar, né, mãe? Exatamente. Também acho. Tanto o Marcos quanto o Michel, os dois. É que nem comércio, né, Márcia? É que uma nem empresa. comércio, né? Agora vamos fazer. De repente Pode, corta depois, tá? Mas é que nem comércio. O pessoal reclama, vamos supor, não tem a loja tal. Não tem que ir em Pelotas. Aí tu coloca a loja tal, eles vão lá para igual em Pelotas comprar. O pessoal tem que valorizar mais, tem que valorizar o comércio, porque às vezes o comerciante ou a pessoa em si faz um esforço enorme, cara, para colocar alguma coisa, um esforço assim, ó, exorbitante, coloca alguma coisa e o pessoal não valoriza, cara. Exatamente. Tem que valorizar a nossa cidade, tem que valorizar o nosso comércio, valorizar os programas, os podcasts. Não custa nada, passa ali, tá vendo o podcast, dá uma curtida, coloca um comentário, dá uma compartilhada. E a gente também não pode deixar de agradecer que tem várias pessoas que compartilham, né? Também tem que agradecer os que incentivam. Que compartilham, que curtem, né? A gente tem bastante pessoa na cidade de Canguçu que entende a necessidade da gente valorizar os nossos artistas, né? Exatamente, porque tem muita gente boa aqui em Canguçu. Tem bastante. Eu vi um comentário do Charles, mais um comentário que ele colocou ali, eu acho. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu já tô com o comentário dele aqui no gatilho. Grande abraço, Kael e Marcos. Estou em Canguçu visitando a família. Tive a grata satisfação de participar de todas as temporadas e fazer uma edição da live da Morena Flor com o Kael e com o Marcos, grandes comunicadores da nossa terra, viu? Que legal, Marcos. Muito obrigado. Na época lá, né, dos projetos ali da Morena Flor, né, das lives solidárias, né, ele participou lá com a gente, foi muito legal e é uma coisa que é muito legal também. Nós apresentamos junto uma live. Apresentamos, foi bem bacana, a gente ficou bem bonito lá, né? Exato, né? Foi ali no... Tu é bonito, né, Foi cara? ali no CRA. Olha a chiqueza do cara, ele tava ali capaz. antes ali, eu tava só... Olha a chiqueza do guri aqui, tia. Capaz. Né? Eu até fico Só o básico. menos feio perto, olha aí, o guri, ó.
que isso aí é? É diamante? O que isso Não, aí, cara? isso aí é bijuteria, né? Não sei não, né? Não, mas A é. chiqueza dele, o Não, cara tá lindão, gente. não, obrigado, Quem obrigado, mais mas é aqui? Quem isso. botou comentário? Everaldo Gomes botou, já falei ali, né? É o Deixa eu ver Wilton aqui. Schwartz. Agora me perdi. O Alamir Bederotti Um Gonçalves também é abraço. lá da Rádio Sorriso, lá na Florida, Isso, né? O Alamir, isso. Um obrigado abraço. O Adelar Ribeiro, O um Adelar abraço pro Ribeiro. Adelar. Um abraço para Adelar também, Obrigado, que eu vi o Adelar, pela comentário tua dele aqui. companhia também. Legal. Vamos ver quem É, mais aqui. A Bárbara Fonseca, lá de Porto Alegre, ali, Marcos. Já olha aí, atravessamos já. Colocou, Kael, como é bom assistir teu podcast. Porto Alegre te amo. Olha que olha que bacana. legal, Porto cara. Alegre, hein? Já Logo, logo tô aí, viu? Um abraço, tá Bárbara. online em Muito Porto Alegre. obrigado aí, viu? Tem Tassi Ferreira, é isso? Tassi Ferreira também, sucesso, Tu Caiozinho, um entrevistou abraço. essa menina aqui, não A Tassi entrevistou? Me lembro. Ferreira também, vou te dizer, Marcos, um grande talento aqui da nossa cidade, uma grande cantora, tem uma voz poderosa, Que uma legal, pessoa cara. extremamente humilde também. A gente levou ela em vários episódios, tanto na Rádio Cultura, quanto também a gente levou ela no podcast na temporada passada. E ela canta, assim, ó, eu fico encantado com a voz dela, com as músicas que ela canta. É uma pessoa que tem um talento muito Canta e grande. encanta, na realidade, então. Exatamente, Que legal. encanta. É E muito, muitos em Canguçu, né? muitos, Legal. Cara, muitos. o que tem surgido de artista na cidade de Canguçu Nossa, é impressionante, a né? nova geração, assim, que tá É. vindo de artista é bem recheada, Tu assim. sabe que eu tava conversando com a minha esposa esse dia, minha esposa tá grávida e ano que vem, se Deus quiser, nos últimos dias já tá nossa filhinha, e a gente comentando, a gente não sabe como vai ser a nossa filha, porque assim eu fico tão apavorado como os bebês estão nascendo. Os bebês estão nascendo já querendo caminhar, se movimentar com menos de 1 ano de idade, cara. É, É sempre tem um 3, passo à 4 meses, frente. Márcio. Os bebês estão querendo se sentar, pular de carrinho. Isso é um avanço da tecnologia. Eu acho que Muito. tá chegando os bebês também, cara. É impressionante. Sim, é muito impressionante. Há um tempo atrás eu vi uma propaganda na internet que o bebê nascia na sala de parto e já saía mexendo num smartphone. Isso, Cara, exatamente. isso não tá muito longe de acontecer, não. É, Cara. realmente Tá é uma muito coisa louco que tá tudo. muito perto de Tá acontecer. muito doido todas essas coisas, né, Márcio? Tá muito evoluído, Pra assim. gente, né, Márcio, que já passamos aí um pouquinho da idade, não vamos falar a idade, né? Não é assustador isso, Márcio? É. No tempo que a gente deitava escutando o radiozinho ali, né? Love Line, essas coisas, né? Pam, 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 Love Line. Te lembra da Rádio Pampa? Alfa FM. Nossa, Nossa, agora eu tô sessão- todo perdido nesse Sessão assunto aí. nostalgia. Tô Tinha o Pam escopiando Pam aqui. Pam Love Line na parte da tarde, né? E tinha o que eu gostava de escutar também bastante, que era o programa da Rádio Liberdade. Como é que era? Como é que era o nome do programa da Liberdade? Eu não me lembro como é que era o nome. Tinha música ali. Me lembro que eu comecei a escutar ali os Engenheiros, Paralamas, Sucesso, tudo naquela época dos anos 90. Que legal. Tarde. Não me lembro. Era alguma coisa assim. Sim. Caio, me diz uma coisa, Caio. A gente sabe também que tu entrevistou o Vavá do Cara Metade, né? Isso. Foi depois da Mulher Melancia que tu entrevistou esse cara? Foi depois da Tu Mulher entrevistou Melancia. ele aqui em Canguçu em outro lugar ou foi através online? Foi online, Foi videoconferência, isso. E é um cara que hoje em dia eu posso dizer com propriedade que é um amigo que eu tenho. Que legal, E cara. sempre é um cara muito legal que a gente pode contar com ele. Tudo que a gente precisar, né, mãe? A gente pode contar com Que ele. legal. E antes de eu conhecer ele, assim, ele fez show aqui em Canguçu, né? E a minha mãe foi sempre fã dele. E aí ela que me apresentou as músicas do Cara Metade, Meu Nome é Boca, Morango do Nordeste, Convite de Casamento. E quando ela começou a ouvir essas músicas, eu também comecei a gostar das músicas do também Vavá. Não, hoje eu posso dizer assim com propriedade que eu sou muito fã dele. Qualquer podcast, qualquer coisa que ele tiver de noite, os programas que ele tiver, eu vou assistir porque é um cara que é realmente incrível, tanto ele quanto o irmão dele, o Márcio também. Então é muito legal, é um cara que eu entrevistei ele, ao mesmo jeito da Mulher Aham. Melancia. Eu entrei em contato foi com o Labu, né, mãe? Até mandar um abraço pro Labu, que é o empresário do Vavá. E aí a gente teve contato com o Vavá, e aí eu mandava os vídeos, aí ele mandava os vídeos de volta. Então é um cara extremamente Mas tu sabe humilde. que o Vavá teve em Canguçu, né? Sim, Teve em Canguçu, teve um show ali no Harmonia. Harmonia? Isso. Tu sabia disso, Márcio? que A teve mãe em tirou Canguçu? foto com ele. Tu tirou foto? Capaz, né? Olha a pergunta. É, então. Olha a pergunta que eu fiz. Você tinha ido lá, aquela hora que foi, né? Não, mas Que tem que legal. falar com o irmão do Arion, como é que é o nome dele, mãe? O Que eu Jader. esqueci. O Jader. Tem que falar com o Jader pra trazer eles de volta aí. Foi o Jada que trouxe. Tem que trazer eles Legal. de volta, hein, Jader? Alô, Jader. É, Vamos olha, trazer o cara Jader. metade aí de volta. Vamos se agilizar, Jada. Que agora eu posso ir no show. Na época eu não É. podia ir no show. Hoje eu posso. Eu quero curtir um cara metade aí ao 20 vivo. anos, né, Márcio? Mas tu dá aquela segurada nele ainda ou tu tá liberando ele agora pras meninas? Pras gurias? É, conta Tá própria deixando? agora. Com dor no coração, mas tu tá liberando ele pras gurias? Pra baile. Né? É, tem uns lugares específicos. É. Mas vamos. É. Ó.
Olha só. Esse assunto é meio complicado. Vamos criar uma polêmica aqui agora. Márcio, Agora me vai diz ser o uma coisa. corte. Me diz uma coisa. Qual foi a tua reação quando viu o Kael a primeira vez com uma guria? Tá? Ela tinha que estar no microfone falando isso. É verdade. Não, tinha que falar esse microfone, cara. É verdade, não quero chegar aqui, mãe. Tá bonita a camiseta da Madonna aí. Foi eu que te dei essa Conta camiseta. aqui, Márcio, vem cá. Chega Conta aí. pra nós. Isso aqui é interessante a gente falar pros internautas aí, pros fãs Aqui. do Kael aí. Aí. Eu perguntei pra Márcia qual foi a reação dela a primeira vez que ela viu o Kael com uma guria. Porque assim, ó, eu sei do cuidado que a Márcia tem com o Kael, né, Kael? É verdade. Conta pra nós aí, Márcia, senta aí. Não, eu pensei assim, o meu bebê cresceu. E aí se sentiu A realidade. uma frustração, uma dor por Tia, ela vai dentro, assim. fazer a mulher chorar. tia. Aí depois eu deixei. Começou a assimilar. Comecei a deixar. Vamos liberar ela, que ela tá quase chorando. É, Acho que não foi boa. Não, foi Acho que eu pisei na bola. senão Não, eu poderia capaz, foi bem. É, isso mas aí. sabe por que eu faço essa pergunta? Tipo, porque assim, ó, eu tenho uma filha com vai fazer 18 anos. Bah, imagino que pro pai é mais difícil pra ver a tive que me filha. preparar pra ver minha filha com namorado, tu acredita? E não é fácil. Não é fácil, né? Quando o guri chegou a primeira vez, Recebeu com ela facão disse lá. pra mim, a primeira vez que ela chegou pra mim, disse, pai, eu queria dizer pra ti, pai, tu sabe que eu não te minto, pai. E sabe aquele aniversário que me levou? Eu fiquei com um guri lá. Aí eu olhei pra ela assim, disse assim, o que que eu falo pra ela agora, né? Aí fiquei pensando em mil uma coisa que falasse, filha, tu ficou, tá bom, tá me contando, filho, tá? Foi só isso? Não, pai, só fiquei com ele lá na festa. Ah, ok. Aí depois me falar que tava gostando do guri, que o guri queria falar comigo pra namorar. Opa, Ah, aí vem. não, mas aí Não, é o Marcos é um complicado. pai bem coruja mesmo. isso Aí é verdade. complicado, né? Aí deu uma conversadinha com ele meio assim, meio, Aham. deu uma intimada assim. Foi pra dar firme? Não, foi firme, Tem que não. ser, Não, tá louco, não tem como, né? não tem. Menina não é só por ser menina, né, Márcia? Mas tá louco, os filhos da gente é tudo pra gente, Sim, né? eu imagino. Eu sempre digo e sempre vou dizer isso, não existe ex-filho. Existe ex-marido e ex-mulher, né? Mas ex-filho, né? Tu vai ser sempre o filho da Márcia pro resto da vida, Com né? certeza, É. com certeza. Eu costumo dizer que a minha falecida mãe era a melhor mãe do mundo, mas ela era a pior sogra que podia existir. Sério. E vou te explicar por quê. Porque ela nunca via defeito meu. Ela sempre achava que eu estava certo em tudo. Às vezes eu estava errado e ela achava que eu estava certo. Mas foi a melhor mãe que podia existir na face da terra para mim. Sim, Então a gente tem que dar esse desconto para as mães também. exatamente, É. com certeza. Bem isso. Ela Quem tomava tava o lado certo era tomava o lado do Podia, Marcos. Exato. Então eu sempre disse, minha mãe era a melhor mãe do mundo e a É. pior sogra do mundo que podia existir. Né? Mas graças a Deus que deu tudo certo. É. Não, mas é isso aí, exatamente. Não, Mas já bem deu falado. uma intimada em uma guria, não? Alguma vez? Olha, intimada, Já. já. Eu ia aliviar tua barra, mas já. É. Bah, lá vem. Tia. É. É. Fé nas malucas, isso aí, exatamente. Claro. Tá certo. Claro. Não, é complicado. É complicado. Não, aí deu uma intimada nela. Vamos mudar o assunto que está virando um problema da Cristina Rocha lá. O Caso caso de família, né? Daqui a pouco caso- a mãe senta aqui, vem a Cristina Rocha. né? Tomara que não entre ninguém na porta. Por uma das favor, gurias né? Vamos do- deixar aqui. Caio, me diz uma coisa também, cara. Eu sei que tu entrevistou. Esse cara que tu entrevistou, eu sou fã dele, cara. Eu vou ser bem sincero, cara. Eu sou muito sincero, às vezes me meto em cada frio por causa da minha sinceridade. Eu não acho que o cara é um excelente comunicador, assim, um dos melhores, tá? Mas eu Tá. acho que ele é uma simpatia tremenda, cara, que é o Paulo Brito, cara. Paulo Brito, Paulo sim. Brito, cara. Tive a honra de Eu entrevistar ele também. não acho que ele é um dos melhores que já existiu, que já passou pela TV. Uhum, Mas, sim. cara, ele é diferenciado em algumas coisas, né? Te faz te sentir à vontade na Sim, transmissão, né? Ele tem o valor dele como comunicador muito grande, cara. E como foi a tua experiência de entrevistar o Paulo Brito, cara? A gente chamou ele no Instagram, né? E a gente, com esperança nenhuma, a gente mandou mensagem pra ele, vamos ver se vai responder. E aí não demorou um dia, eu acho que foi, já Já respondeu, respondeu. confirmando e tudo mais. E eu acompanho o Paulo Brito, assim, como narrador. Aham. Na época do lado do RBS, que dava gauchão, Isso, feito, não sei o é. quê. Sempre fui muito fã dele. Sempre gostei muito dele. E aí, ele confirmou a entrevista e tudo mais. Aí peguei o WhatsApp dele, a gente foi conversando. E aí a gente fez, na época também, pandemia, eu fazia da minha casa, ele fez da dele.
E aí é um cara extremamente humilde, um cara muito legal, assim, dá pra ver gente que ele é gente finíssima. boa, cara. Não, É. e também vou te dizer que é um cara sincero, assim, a gente perguntava sobre os times, Ele Grêmio, Inter, ele era um cara que ele falava, é né? firme, exatamente. Mas eu Então, vou ser bem sincero e dizer uma coisa agora pra ti. Eu sinto falta dele agora narrando no RBS. eu também sinto falta, Eu sabia? sinto falta. Eu acho que, como narrador esportivo, ele era melhor do que quem tá narrando agora. Eu também acho. O máximo respeito a quem tá Claro, narrando, são mas opiniões, são opiniões, são né? opiniões. E cada um tem a sua. É. E eu acho que sim, o Paulo Brito Eu faz acho muita que falta. o Paulo Brito, acho que, apesar que aquele canal, eu acho que ele transmite com baldaço, não Isso, ele até na época me falou que eu até perguntei pra ele se ele voltaria pra televisão. Ele disse que é uma rotina muito cansativa, que ele não imagino. voltaria. Então, por exemplo, o projeto do Baldaço é um projeto de internet, é uma coisa que ele pode fazer da casa dele, faz numa cabine, é uma coisa mais tranquila. Então, acho que por isso que também ele aceitou, até porque também recentemente, apesar de eu, né, ser gremista, ele se revelou colorado e é um colorado que eu gosto O muito. Paulo Brito, né? Paulo Brito. Todo mundo exatamente. sabia que ele era colorado, só faltava ele. Eu desconfiava, eu Ele desconfiava. se assumir como colorado, né? Tchê, Exatamente. falando em time, e ontem, né, Tchê? Nem me fala. Cara. Nem me fala. Eu ontem tinha as fotos Nem pra fala. tirar da minha esposa lá da gravidez e tinha um jogo do Inter. Assim, mas capaz que eu vou ficar em casa pra ser rebaixado, né? A minha E esposa surpreendeu, hein? ela me falou pra mim assim, tá bom o horário, tá excelente o horário. Aí depois eu disse, mas tem jogo disso? Não tem problema nenhum. Azar, vamos fazer A as minha fotos. esperança era pouca, tio. É mesmo? Era. Não, mas tu viu que o impossível aconteceu. Não, era pouca e vou dizer pra ti, o time não merecia ter sido salvo, cara. É. O time dele merecia ter ido pra segunda divisão, porque assim, ó, as mulheres, né, foram rebaixadas, não, os juniores, né, foram Os rebaixados. juniores. As mulheres por pouco não foram rebaixadas. Sim. Então acho que o Inter tem que mudar muita coisa ali, né, cara, na diretoria. Tem muita coisa. Começando com a presidência, né? Com tudo, né, cara? Com Tem tudo. que mudar, assim. E esse é o futuro dos times, se não investir, não melhorar as coisas, né? Tem muita coisa que os times estão virando SAF, muita gente tá Exato, entrando tão com ficando- dinheiro uns tão forte ficando aí. pra trás, né? E aí os times gaúchos estão ficando meio pra trás. E aí quem então- sofre é os colorados, né, cara? Amanhã a gente volta a trabalhar, hoje era feriado, né? E eu pensando comigo, meu Deus do céu, se o Inter for rebaixado, vou ter que aguentar os colegas tudo lá de sarro, né? Ele Eu? mas tu não lembra Ué? do Marcos? É um colorado mais doente que Ué, eu já vi. Márcia? É, Ué? ele é nível baldaço, sim. capaz. É. Não, assim, eu sou colorado, cara, eu sou colorado, mas fazer o quê? Ninguém é perfeito, né? Não, Márcia, não te ilude, não é bom nada. Não te ilude. Não, mas Não, o Ceará mereceu também, depois do fiasco que fizeram ali não. no último jogo ali. Aí Mas eu mereceu. espero que tudo melhore agora pro ano de 2026, né? Que logo já começa a nova temporada aí. Mas será que o Abel, acho que o Abel não fica, né? O Abel não O fica, Abel ele tava aposentado, tava cara. aposentado e voltou. Sabe que tu acredita que o Abel não queria receber salário do Inter pra fazer esses 2 jogos? Acho que nem recebeu, né? Não, a recebeu. CBF que obrigou ele a ter um salário simbólico, nem que seja. Simbólico, exatamente. Não, ele Não, veio por amor E tu, mesmo. como Colorado, tu acha que ele merece uma estátua no Beira-Rio? Porque ele, querendo ou não, ganhou um título pra vocês há muito tempo atrás e também agora salvou vocês Eu do vou te rebaixamento. responder essa pergunta te fazendo outra pergunta. Diga. Tá. Tu acha que merecia ter tirado a estátua do Renato Gaúcho quando ele fez não vou falar a palavra que eu ia falar, mas quando ele fez aquele monte de coisa errada ali no Grêmio, tu acha que merecia tirar a estátua lá? Deu vontade dos gremistas tirar a estátua dele? Deu vontade, mas eu acho que não é. Pois é, mas aí necessário eu acho tirar. que fazer uma estátua pro Abelão agora acho que é um pouco exagero, cara. É Na minha mesmo? opinião como colorado, Sim. entendeu? Porque assim, ele veio aqui e salvou o time, ok, beleza, fez, né? Mas aquilo foi meio na emoção, ele soube como virar o jogo ali com os jogadores. Eu vi ele falando que no jogo de São Paulo, que a gente foi goleado, que ele dentro do ônibus, ele falou bem para os jogadores. Só a única coisa que ele falou assim, vocês estão liberados do treino amanhã e eu quero que vocês vão para casa, sorrir com as esposas de vocês, aproveitar os momentos de vocês com a família. É um cara que sabe de vestiário, né? Entendeu? Ele sabe de vestiário. Sabe. Então, muito. treinar time é uma coisa diferente. Porque vestiário tu consegue muito tempo levar no peito os jogadores, né? Com incentivo. Mas a hora que os jogadores começam a perder incentivo, e cadê o futebol? Então eu acho que fazer uma estátua pro Abelão, acho que é meio complicado, cara. Sim. Eu acho porque senão acontece que nem o Renato Gaúcho. Quantos gremistas não estavam a fim de arrancar aquela estátua do Renato lá de lá? Nossa, é verdade. É que ele fez umas bobagens aí. que, Nossa, mas. Do enfim. Fernandão, ok, né, cara? Não, o tem. Fernandão do é ídolo, Fernandão. não adianta, né? Não adianta. Exatamente. Bem isso. Caio, no nosso podcast hoje de estreia da segunda temporada tá virando. Te disse. É uma não- resenha, o podcast é exatamente assim. Não tem roteiro nenhum, pessoal. Pra vocês terem noção, não tem roteiro nenhum. A gente tá conversando aqui, papo de bar, como se diz, de amigo. Assim. A gente tá falando uma coisa, aí vai vir pra outra e assim vai. Tem uns comentários aí, Marcos. Areni dos Santos Moreira, lá do comercial do Coxilha do Fogo, acho que é um abraço pro Areni.
baita amigão que eu tenho também. Muito Um obrigado abraço. pela companhia do Areni. Pessoal, vão comentando aí, compartilhe aí, Também vi comente. aí o Joel, meu vizinho aí, um abraço pro Joel, também tá nos acompanhando. O Cláudio Reichel, também um abraço pro O Cláudio. Cláudio Reixos foi meu colega na escola. Olha aí. É, viu? foi meu colega, não é Sim. irmão da Claudete, né? Acho que sim, É, acho que foram sim. meus colegas É. na escola, ali na Getúlio Vargas. Eu estudei na Getúlio Vargas, cara. Sim, eu também estudei lá. Até eu também estudei. sair da Getúlio Vargas, eu era um excelente aluno. Depois, quando eu fui pro João de Deus e descobri que podia namorar e gazar a aula, eu até tenho Aí- vergonha de dizer, mas eu rodei 4 anos na sexta, cara. É mesmo. 4 anos É, na eu sexta. tô nessa média aí, né, mano? É. Mais ou menos nessa média aí, né? Já pedi música, já, inclusive. Não, eu sempre digo que podia me fornecer um curso superior da sexta série. Eu podia ter fornecido pra mim curso superior, porque 4 anos na sexta, né? Tá É. louco? Pois é, verdade. Pedir pra galera compartilhar, comentar bastante. Desde já, meu muito obrigado a todo o apoio, né, mãe, que a gente tá recebendo aí. Muito obrigado de coração a todo mundo. E lembrando a vocês que a gente tá fazendo esse primeiro episódio aqui, uma abertura oficial, aqui no Facebook, mas que os episódios vão sair no YouTube. Inclusive, esse episódio aqui, amanhã já vai estar disponível no YouTube como gravação, mas a partir dessa semana a gente já vai começar a fazer as transmissões no YouTube. Então, galera, vai lá no YouTube, Caio Stream Podcast, te inscreve, que os episódios oficialmente também vão estar saindo lá. Pegou o código? É isso aí. Instala o Drive, então. Peguei a referência nisso É, aí. isso Bom, aí. Kael, assim, ó, me diz uma coisa, a gente sabe também que tu entrevistou alguns da área política, né? Da Isso. cidade de Canguçu e também de outras áreas, né? Eu sei que tu entrevistou o Marciano Peronde também aqui, né? Peronde, Mas de antes aqui em Pelotas. Canguçu, tu entrevistou alguns políticos também, né? Entrevistei Entrevistou o nosso atual prefeito o Arion, né? Arion, Entrevistou sim. O o Pegoraro Vini Pegoraro, também. né? Isso, também. Vamos começar assim nessa área política aqui. Qual é a tua experiência que tu teve com os dois? Quem foi prefeito e o atual? Quando tu entrevistou o Arion, na verdade, não era prefeito ainda? Ou já era? Já era. Já era prefeito? Tinha se elegido, né, mãe? É? Isso aí ele vai. É, isso aí. A gente deixa um spoiler que em breve ele vai retornar aí. Que legal, cara. Isso aí. Uma experiência, com certeza, né? Que tu entrevistar dois políticos não vamos dizer oposição, não é oposição, mas são de lados diferentes, né? Com As ideias diferentes. Ideias diferentes. Isso. E nesse troca de ideias diferentes, a gente aprende muita coisa também, se a gente for Muito. esperto, né? Muito, For esperto, exatamente. já capta ali, bom, o que ele está dizendo aqui, aparentemente, para mim, pode não ser o certo, mas para aí, mas o ponto de vista que o outro está expondo a ideia também não está errado. Uhum, sim. Eu acho que esse lado da política é muito importante a gente saber relevar hoje, né? Porque hoje virou o nosso país um extremo, né? É a extrema direita e a extrema esquerda. É, A direita e a exatamente. esquerda morreram e virou só extremismo, né? E É. aí quando vira extremismo, acaba com tudo, né? Não, e familiar brigando, e familiar. parente brigando por causa de política, e a gente é a maior bobagem do E aí mundo. vira um extremismo Acho. doido que não serve pra Exatamente. nada, né? Sim. E o Marciano Peronde, como é que foi a tua experiência com ele, entrevistar ele? Bom, beleza, vamos então. Esse foi ao vivo no estúdio, né? Os três foram ao vivo no estúdio. Não, mas eu digo desses de fora da cidade. Isso, sim, Foi. foi ao vivo no estúdio, Aham. exatamente. Bom, eu vou te falar por etapas, assim. Eu, na época do Pegoraro, assim, ele é um cara que se transformou meu amigo pessoal, né? E aquela coisa da política é difícil, vou te falar, Marcos, bem sincero, assim, que é difícil entrevistar político, porque ainda mais quando a pessoa é eleita, atual, ou quando a pessoa é candidato, a gente tem que pisar em ovos com a pessoa. Muitas das vezes a gente tem que pisar em ovos. Às vezes também em questão de comentários, a pessoa tem uma ideia e aí a pessoa vai comentar ali já criticando, né? Macetando ali a Às pessoa. vezes A gente não sabe colocar no comentário o que na realidade já tá querendo falar. exatamente, acaba meio que a pessoa vai se expressar certo, só que aí acaba que fala de um jeito que pode ser grosseiro, né? Ah. Tanto que teve um comentário que causou muita polêmica do governo Pegoraro, que eu acho que foi muito bom. Só que, cara, como todos os governos, nenhum governo vai ser perfeito, assim, vai ter alguns erros, com certeza. E aí falaram muito das estradas, né? E aí eu não falei nada com ele antes de começar o episódio, mas eu tinha visto que tinha uma pessoa comentando sobre as estradas ali, ofendendo ele demais, Aham. assim, mas ofendendo mesmo. E aí eu falei, bah, mas eu não vou ler esse comentário porque o cara é meu amigo, assim, ele tá Claro. falando umas ideias aqui. Mas aí ele mesmo pegou Ele aqui o mesmo celular e leu o comentário e falou, não, eu vi que o pessoal tá falando das estradas aqui e começou a falar. Tanto que depois virou um corte e deu bastante sucesso, assim, né? Então, ele é um cara que eu gostei do governo dele. Só que, como todos os governos, vai ter algum defeito. Teve seus defeitos, sim, Claro, mas eu acho que com foi certeza. muito Assim bom. como o governo do Arion também vai ter as falhas Vai dele, né? ter, Isso aí vai ter as falhas, é. com certeza, sim, mas e aí depois passando pro Arion, né, que aí foi o segundo que eu entrevistei, foi um cara assim que eu já conhecia antes, né, e aí a gente começou a conversar mais quando ele começou a nesse lado do prefeito, né.
E é um cara extremamente humilde, um cara muito Tá legal, louco. assim, um cara realmente muito simples. É Muito verdade. simples, assim, e ele chegou lá e aí já chegou contando história, não, que eu furei o pneu, coisa e tal, e aí Já não sei o chegou quê. resenhando. Já chegou resenhando, então foi uma coisa bem legal também, que aí eu conversei com ele, aí ele também, assim, não tem filtro, a gente pode falar tudo com ele ali, E que ele é popular mesmo, né? sim, Ele é do povão mesmo. isso aí. Então, assim, foi uma entrevista que eu também gostei muito e também estou gostando bastante do governo dele, como eu te comentei anteriormente, e é um cara aí que tem tudo a Mas fazer é um isso aí, governo Caio. muito É bom isso aí que a gente estava futuramente. comentando antes. É isso interessante, é tu saber ter esse filtro, né? Se tem dois lados e existiu dois prefeitos, né? Com certeza o prefeito que passou teve o lado bom e o Orion tem o lado bom dele. Também. Mas nem por isso, né, a gente vai criar esse extremismo entre as partes, né? E falar, nossa, foi É, bater péssimo, o mal. pior de todos. Não, vamos lá, É vamos pisar no complicado, né? freio. Onde entra esse extremismo, né? E Exatamente. o E aí, Peronde, por último, foi o Peronde, que aí a gente também, a gente acompanhava os debates, né, ué, na RBS de Pelotas, né, para candidato a prefeito de isso. Pelotas e a gente gostou muito assim do jeito dele, né, a campanha dele e tudo mais assim. E aí a gente chamamos ele, já tinha passado, né, a coisa lá do prefeito e tudo mais, e chamamos ele. Prontamente respondeu. Um cara também que eu achei um cara muito simples, né, por tudo que ele já conquistou, a história de vida dele assim é uma motivação para qualquer um que ele saiu. Legal. Ele mesmo disse que ele saiu de uma rua que era Matagal, uma rua sem saída, assim, numa cidade extremamente pequena, mais pequena que Canguçu, Amaral Ferrador, assim, muito pequena mesmo. E ele saiu de lá, foi para Caxias, trabalhando na advocacia, depois foi pro lado da política, foi para Pelotas. E aí, com tudo que ele construiu, que ele fala muita coisa, assim, e eu também conheço o que ele tem em Pelotas, é um cara extremamente grande. E é um cara, assim, que é um cara que é mentalidade Cristiano Ronaldo, assim, um cara que Tu tem uma vê só. mentalidade que ele mesmo falou na entrevista que a cada minuto ele tá pensando em fazer dinheiro e melhorar a família Legal. dele, melhorar a vida dele. E é um cara, assim, que é muito focado no que ele quer. Aham. E ele até disse também na entrevista que é um cara que ele não precisa da política, ele é um cara que já tem o dinheiro dele, Ele já quer tem. cooperar mesmo Ele com a quer política. realmente cooperar e fazer diferente, tanto que ele lá em Pelotas está fazendo um baita de um prédio, assim, Sim. que vai vender muito a cidade, assim, bem no ponto central da cidade, um baita de um prédio que eu acho que já está pronto, inclusive, né, mãe, que é muito bonito, a gente acompanha, e é um cara que foi bem legal, assim, foi Ele bem é um cara bacana. novo também, né? Um cara Ele novo, não tem muita exatamente. idade, né? Sim. É, e eu acredito que ainda ele vai ser. Ele, Não, isso ele, aí, isso aí vai com calma, ele isso aí não ainda tem vai, problema. vai ter muito futuro na política aí, né? Com Com certeza. certeza, né? É, tá indo agora pra, eu não lembro agora se é, ele tá indo pra um outro cargo aí na política, eu não lembro agora. Eu acho que talvez para deputado, Ah, parece é que a gente isso, ouviu. deputado. É, parece que. Exatamente, tá indo pra deputado. É, Caio, eu então. meio que me perdi nos comentários aqui, tem mais alguns comentários? Tem. Eu vou mandar um abraço muito especial pro Itajair Rosa também, que foi um dos meus primeiros entrevistados na época do Sul Mídia e também na época do podcast que a gente começou. Se não me engano, foi o segundo ou terceiro entrevistado que a gente teve. Sim. É um cara que ele tá recebendo, graças a Deus, finalmente um reconhecimento, homenagens. É um cara que merece todas as homenagens que o município pode dar, porque é um cara que está desde sempre batalhando pela cultura, E pela com a arte, banda, né? com a banda Sapatinho, que é Os histórica aqui no blocos nosso ali de município. carnaval também, parece que é Também sempre envolvido, né? sempre envolvido, sempre batalhando, né? E até quando a gente teve a última live lá da ONG, a gente perguntou para ele, tanto eu e o Nilson Pins, como é que ele sentiu, né? Que teve agora um carnaval, né? Que fazia tempo que não tinha, teve um carnaval. E ele, assim, encheu o olho d'água, assim, ele falando, assim, que na época da pandemia, que não tinha como ter, ele fez lá, juntou uma turma e fez, desfilando por toda a cidade, assim, com o bloco Nega Bandida, que ele fez. E foi bem bacana. É um cara que Legal. sempre luta, assim, é um cara que eu tenho o máximo respeito, um cara que eu gosto. E é É uma meu simpatia amigo. também, né? Uma baita simpatia, né? O Simpatia, Itajaí, né? humildade, o Gente cara, boa. gente É. bueníssima, né? É uma história muito grande que ele tem. Tem outras pessoas aqui, o Gabriel Cunha, salve o Kael, um salve pro Gabriel Cunha também, cara que eu considero muito aí, meu irmão, né? Que agora tá na academia, tá no projetinho. Mandar um abraço pro Gabriel, pra Celi também, um beijo muito especial pra Celi que botou boa noite aí pra gente, Marcos. Muito obrigado a todos aí que estão com a gente. Obrigado aí, pessoal que estão acompanhando aí a nossa estreia da segunda temporada do Kael Extreme Podcast aí, né?
Pode até estar estranhando aí o que o Marcos está fazendo, né? Hoje estamos sugando aí o Kael, sabendo das Capaz. informações dele, já fizemos quase a mãe dele chorar aqui. Não, né? tá uma Já loucura tínhamos esse algumas episódio aqui. verdades dela aqui, né? E o Exatamente. Kael ainda estou raciocinando, tem que apertar ele em alguma coisa, que daqui um pouco a gente acha como apertar tenho ele, até né? medo disso aí. Mas eu já sei onde que eu vou apertar ele, Marcelo. Daqui um pouquinho a gente... Inclusive, Marcos, eu queria pedir o espaço para falar dos patrocinadores, que depois desse tempo que a gente teve, que foi um período de férias entre Sim. aspas, porque a gente estava trabalhando para construir o nosso estúdio próprio, porque aqui em Canguçu, sempre quando a gente vai locar algum espaço, é um valor sempre muito grande, assim, um Exato. valor que... Mas a gente entende também para a pessoa, porque tem que pagar a luz, tem que pagar a água, enfim, né? Mas a gente sempre batalhou e é um sonho nosso, tanto, eu digo meu, da minha mãe, do meu pai, enfim, de ter um estúdio próprio. Graças a Deus hoje a gente está no estúdio próprio, assim, bem legal. Lindão, ficou lindão o estúdio, show de bola. Muito obrigado. De um gurizinho que tinha só um notebook, uma webcam que fazia live de música, que o Facebook tirava tudo, né? E agora ter esse espaço que a gente tem é uma evolução muito grande. E eu tenho muito a agradecer aos meus patrocinadores que a gente ficou esses 3 meses aí sem fazer. Receber lanche, receber os patrocínios, né? E eles sempre abraçando a ideia. Falei com eles, todos se manteram com a gente. Então, meu máximo respeito e agradecimento a esses patrocinadores que não são só patrocinadores, mas amigos também que a gente faz durante a caminhada, né? Eu digo todos. Desde a época da Rádio Que Cultura. legal. Alguns chegaram depois, né? Isso. E aí a gente teve muito aquele medo, né? Porque a gente tá sendo sincero aqui, né, Marcos? Assim, depois que a gente não teve mais programa na cultura, e agora, como é que vai ser, né? Porque, querendo ou não, o rádio é um espaço muito grande aqui no município. Qualquer rádio. Então a gente ficou com esse medo e aí a gente, com um pouco de medo, falando com os patrocinadores, não, vamos continuar junto contigo. No projeto que tu fizer, pode contar conosco. Então, muito obrigado mesmo. A gente fez esse projeto do podcast no estúdio da K2 e agora a gente ter esse espaço próprio e eles junto com nós de novo Show de bola, né? uma gratidão que, olha, eu vou levar pra minha vida inteira mesmo. Muito obrigado, então, aos patrocinadores aí do Kael Extreme Podcast. É emocionante falar disso. Porque, e com certeza isso aí é valorização também, o que a gente falava lá atrás, né, Márcio? A gente falava lá atrás, a gente não pode deixar também de trazer, né, de mencionar esses patrocinadores do programa aí do Kael, que estão valorizando o artista da cidade, que né? fazem rodar também, né? Porque na realidade, pessoal, o Kael não é simplesmente um artista que resolveu fazer 4, 5 programas. O Kael vem há muito tempo, né? 15 anos, né, Kael? 15 anos o Kael vem insistindo, vem progredindo, tendo progressos, aumentando. Cara, assim como tu evoluiu, cara, do começo. Obrigado. Eu me lembro, Kael, assim, ó, eu acho que até eu vou comentar isso, não sei se eu deveria comentar ou não. Pode comentar. Lá no começo, quando eu sumi, assim, ó, eu me lembro que até teve um descontentamento entre nós, que eu queria ter um cuidado de não botar o Kael ao vivo. Eu sei que o Kael ficou triste comigo, Márcio, sabe? Mas eu queria ter um cuidado de não colocar o Kael ao vivo, porque eu vi que o Kael não tinha uma experiência tão grande. Aí eu disse, vamos gravar o Kael, vamos colocar. Eu sei que o Kael ficou triste, mas eu acho que hoje, Kael, tu consegue entender. Sim, naquele tempo eu queria ter totalmente. um cuidado para que quando tu entrasse com firmeza, entendeu? Sim, claro. Entendeu? Hoje eu vejo quanto tu evoluiu, cara. Como tu evoluiu, né? Não, vendo de ti é muito significativo. Não, Marcos, isso é verdade, mesmo. de coração que eu tô falando, o Kael evoluiu muito, né? E aquela época eu tinha aquele medo, assim, botar o Kael ao vivo, e o Kael de repente ficar gaguejando, alguma coisa. Eu disse, vamos gravar o Kael. Aí, ainda bem que ficou tudo certo, depois me perdoou, né? Não, depois a gente resolveu. A gente teve uma... Foi briga de irmãos, exato. A gente... Foi um descontentamento. A gente não se conhecia muito bem, mas aí depois a gente teve essa discussão, podemos dizer assim. Descontentamento, né? E aí depois a nossa amizade até aumentou depois disso. Com certeza, E eu queria ter esse cuidado, né, de não botar o Kael pequenininho, tu devia ter 8, não, quantos anos tinha naquela época? Não, era mais, já era 10 mais. Anos, 10, 12? 11. 10 anos. Para não colocar o Kael ao vivo, né, na frente de uma câmera e de repente o Kael não dá o que eu sabia que o Kael tinha para depositar. Então, se a gente gravasse, eu tinha certeza que ia sair top. Sim, entendeu? sim. E hoje não, o Kael hoje abre a câmera aí e desenvolve os assuntos, aí eu vejo das entrevistas, tá que louco. Que bom, fico feliz Progrediu mesmo, muito, cara, parabéns mesmo. Obrigado mesmo. Parabéns mesmo. E nesses assuntos assim, de progredir no meio da comunicação, como é que foi a tua experiência com a Rádio Cultura? Eu sei que tu teve uma época que apresentou a parte da tarde ali no microfone também na rádio. Isso, começou nos podcasts lá, teu, né? Comecei com um programa meu lá. Tá, e ali tinha uma audiência muito grande na parte da Rádio Cultura, que né? era no sábado, né? Que era uma programação vazia ali, aí a gente recebeu o convite, até um cara assim que eu tenho o máximo respeito, um cara que eu vou levar pra minha vida inteira, que eu digo que foi um anjo na minha vida,
que foi o Junei Mussi, falecido Junei Mussi, né? Baita amigão, né, cara? É um baita do amigão, assim, não só meu, mas da comunidade em si, todo mundo gostava dele. É um cara que me deu a oportunidade, que me abriu as portas, que eu, desde pequeno, sempre... E repito, que o meu sonho era trabalhar na Rádio Cultura. E quem proporcionou esse sonho foi o Foi o Junei Junei. Mussi. Foi o Junei Tu Mussi. sabe, cara, que no dia que eu recebi a notícia que ele tinha morrido, eu tinha conversado, eu não sei se foi com ele ou se foi com alguém com o celular, eu tinha conversado um dia antes. Perguntar como é que ele estava, tinha me respondido ali. Porque ele sempre dizia para mim, Marcos, eu quero te colocar na programação da Rádio Cultura. Ele sempre dizia para mim. Ah, imagina. Ele hein? dizia assim, o dia que eu arrumar Um um cara espaço, visionário. ele dizia assim, o dia que eu arrumar um espaço, eu vou te colocar a trabalhar lá. E aí a gente ficou, sempre conversava, se encontrava na rua, tudo. E aí eu me lembro que um dia antes eu conversei no WhatsApp, não sei se foi ele ainda, ou se foi alguém que me deu notícia. Eu falei, ei, cara, como é que tu tá? Tem até, eu acho que até eu postei no meu Facebook isso, Sim. o print ali, que não deu pra acreditar, né, cara? De uma hora pra outra. Não, o cara foi, né? Não, e eu também, na noite passada, eu tinha recebido uma ligação dele, tinha conversado com ele por telefone, assim, aparentemente estava muito bem, a gente sabia, o pessoal da equipe sabia do estado dele, assim, É. mas ele era um cara muito positivo, falava que estava fazendo os exames, que estava progredindo, que estava evoluindo ali. Não queria deixar nunca ninguém preocupado. Exato. É. E a equipe estava trabalhando bem, né? Com essa positividade dele, ele estava trabalhando bem. E aparentemente, assim, ele já estava melhor, porque antes ele andava de bengala e ele já estava andando sem bengala, ele já estava andando bem já. E a gente realmente estava acreditando, não, ele está evoluindo, está indo bem. Só que aí, infelizmente, foi uma fatalidade que aconteceu que de uma hora para outra a gente recebeu a notícia. E aí a gente estava com a programação toda montada. E aí quando a gente recebeu a notícia do falecimento dele, a gente teve que mudar tudo e foi assim, olha... Né? Imagina. Eu me lembro que, eu não sei se o Caio postou que assim, ó, eu posso às vezes as pessoas achar que eu não presto atenção nas coisas, mas eu tô sempre ligado em tudo, nas redes sociais, o que eu ouço. Eu me lembro, Caio, eu não sei se tu postou ou eu ouvi tu falar ali que foi o teu primeiro trabalho de carteira assinada, que ele te deu a primeira oportunidade. Exato, foi. Eu não me lembro. Eu falei e também postei no dia que ele faleceu, eu botei uma mensagem para ele. Foi a primeira pessoa que, além de realizar o meu sonho de trabalhar numa rádio, ele foi o cara que primeiro assinou minha carteira. E foi legal. A partir dele que eu comecei a ver como é que é o trabalho mesmo. E tinha planos futuros, que ele sentou comigo com a mãe, e tava ele, a Simone Corrad, a Simone suspeita falar, que ele me falou todos os planos que ele tinha, mas não era um plano assim para agora, era assim uma coisa que ia acontecer agora e daqui a 5 anos a mais. Sim. Ele falou, Caio, quando completar 18 anos, eu vou encaminhar tua carteira de locutor em Porto Alegre, tu vai fazer o curso e tu vai tirar tua carteira de locutor para tu, de fato, entrar ao vivo e ser um dos locutores da casa. Olha, tu vê, tinha visão, né? Tinha visão. Não, e tava se transformando numa programação jovem, assim, tava evoluindo muito, assim, é um cara visionário. Uma grande perda que a gente teve, infelizmente. Então, essa experiência que tu teve na rádio, tu começou fazendo os podcasts ali, né? Tu não era funcionário da rádio naquela época do podcast ali? Naquela época, era meu, era um espaço meu. Aí dali tu passou para ser funcionário da rádio. Isso, nos primeiros meses ele fez um teste, né, mãe, assim, para fazer um teste, aí ele falou, Caio, eu te digo assim, antes eu imitava ele, né, e falava assim, não, tu vai fazer todos os setores para tu ver. Vai passar por eles todos. Todos para tu saber como é que funciona uma rádio. Isso é visão, né? Não, eu não vou imitar, não vou imitar, capaz. Até porque eu até fazia. E aí ele falou que eu ia experimentar todos os setores. E aí realmente experimentei todos os setores. Hoje eu sei fazer uma mesa, sei fazer locução, que no rádio tu tem que fazer vários tipos, né? Claro. Uma coisa mais séria, depois tem um programa mais contraído, que aí é sem roteiro que tu pode falar normal. Claro. Tu sabe que quando tu falou lá que a gente tem a curiosidade de conhecer o locutor, né? Muitas pessoas têm decepção quando conhecem os locutores. Nem me fala. Tu ouve o cara lá, depois assim, pô, mano, imaginava o cara totalmente diferente. Achei que o cara era bonito, sei lá, o cara era forte. Aí tu vai ver o cara é magrinho, feio, careca. Né? A desilusão, às vezes, com os locutores é muito grande, né? Pô, isso é um bullying que faz com os locutores aí, mas é uma coisa que acaba mexendo com a criatividade da pessoa. Quando eu trabalhei na Canguçu FM ali, às vezes, quando você diz, é tu que faz programa lá. É tu? Não, é tu que faz lá. Não, sou eu. Não, sério, isso aconteceu muito. Mas é tu? Sou eu, cara. Não, o Marcos tem uma voz boa. É uma voz boa que o Marcos tem. E aí, tinha pessoas que tem mal, não é tu que faz. Cara, sou eu, cara. Por que você tá mentindo, cara? Porque não seria eu. Exatamente. E aí tem essa magia, né? Tem, gente, exatamente. Eu acho, né? Não esticando tanto o nosso assunto, mas... Não, pode, capaz. Se me der conversa, vai ficar até meia-noite aqui, Márcia. A Márcia tá quase dormindo, já viu? Não, tá controlando aí, né, eu acho que, assim, ó, a internet, pelo lado bom dela, ok, tudo certo, né? Isso. Mas ela tirou a magia do rádio.
Querendo eu ou não, acho que tirou um pouco da mesmo. magia. Tirou Tirou um mesmo. pouquinho da magia, né? Hoje o rádio ainda não está caindo, ou vai sair assim, da ascensão. Não, mas eu acho que o rádio tem a magia dele ainda. Mas aquela curiosidade, o cara conhecer o locutor, É. de mandar cartinha pro rádio, né, Márcio? Eu queria conhecer o locutor. Tinha pessoas né? que se apaixonavam por Se apaixonar pelo locutor. locutor. É, também. Aí vai lá na portaria da rádio, eu queria conhecer o fulano de tal. Exato. Aí depois tinha essa decepção, conheci o cara era careca, magrinho, né? Então, não adianta, né? Acontece, exatamente, Mas sim. eu acho que a internet veio para ajudar e colabora muito, né? Hoje a gente tem a possibilidade de entrar ao vivo, fazer os programas, né? Fazer programa. Apesar que eu acho que o Facebook ainda falha muito em não deixar a gente rodar as músicas, né, Caio? Não, tem direitos Isso aí é uma autorais. falha E muito agora grande. tem a atualização, né, Marcos, que depois de 30 dias sai fora e não tem como tu automaticamente. recuperar. Essa live mesmo aqui, Automático depois de e vai. 30 dias, tá fora, né? Porque querendo ou não, acho que não é uma plataforma para se fazer live, eu acho. Mas que é o público foco, querendo ou não, aqui da mas cidade. aí se tu parar pra analisar, quem é que levanta esse público dos cantores? Se não é no Facebook. Né? Exatamente, O cara sim. posta ali, o cara posta um banner do cantor, ou compartilha aliás, trend que chama? Trend, tá exatamente. com As as coisas do músicas, momento ali. Bota ali. Então, eu acho que deveria ter uma plataforma dentro do Facebook que liberasse. Eu acho Nem também. que a gente pagasse, né, Caio? Sim, nem que pagasse supor, mensalidade. Vai pagar X por mês e pode divulgar as músicas. Sim, que tu possa fazer live, que fique salvo também. Um plano, né? Teve um tempo que eu até pesquisei bastante sobre isso e não existe essa possibilidade, né, de transmitir não existe mesmo. Mas voltando aqui, Marcos, ao assunto da rádio, uma coisa muito curiosa que eu sempre comento nos programas que eu vou, que quando eu fui de fato, assim, oficial, que teve a parte ali da carteira, eu fui como auxiliar administrativo, né? Na época trabalhava eu, Guilherme Elvang, o Guilherme fazia a parte de rede social. E aí eu era auxiliar dele, né? Ele me ensinou muita coisa também. E aí teve assim, quando eu fui, não deu um mês, né, mãe? Era semanas, né? O Junei, a gente sempre tinha medo, né? Quando a gente ficava na sala de cima, aí tinha um telefonezinho aqui, a gente pegava, atendia. Desce aqui, não sei o quê. E aí tá, num dia desse... já descia com as pernas meio bamba. Exatamente, não. Qualquer chamada dele ficava com medo. E aí aconteceu que eu e o Guilherme estava trabalhando ali, resenhando. E aí tá, tocou o telefone, o Guilherme pegou, atendeu. É com ele? Tá, vou passar pra ele. Aí eu falei, aí eu peguei, oi, Caio, sou eu, Junei, desce aqui. Aí eu falei, rapaz. Aí quando eu desci, fecha a porta. Aí piorou. Não, se porta aberta, não, tudo bem, mas aí, fecha a porta. Fecha a porta, aí é né? complicado. Aí tá. Não, beleza. Aí ele criou todo um clima assim. Eu falei, tá, não. Falei, não, já era pra mim. Não sei o que aconteceu, não sei o que eu fiz. Aí, se senta aí. Tá, me sentei. Aí ele falou, então, Caio, eu pedi pra tu fechar a porta, tá? Eu e a Simone aqui, eu quero falar contigo o seguinte. Lembra que eu te falei dos planos que eu tenho pra ti? Lembra que tu tá trabalhando agora de carteira assinada e tudo mais? Lembro sim. Então, agora, nessa semana, o Lucas Goulart, ele vai sair de férias. Vai sair de férias por um mês. E eu quero que tu pegue a frente e comande o show da tarde. Eu quero te colocar no comando. Aí eu falei, puxa vida, o show da tarde, que é um programa assim, né, um dos melhores da casa. Na hora tu ficou meio paralisado. Eu fiquei assim, caraca, por causa que eu tive certas experiências com o microfone, assim, mas era uma pessoa que fazia a mesa pra mim. Aí depois eu fazia a mesa pra pessoa e a pessoa fazia... a mesa e fazer a locução. As duas coisas ao mesmo tempo eu nunca tinha feito. Aí ele falou, não, vou te botar a prova agora. E a partir de amanhã tu já vai fazer o show da tarde, que o Lucas vai sair hoje. Vai sair amanhã de férias. Falei, não, tá, tudo bem, com as pernas bambas. Assim. Falei, caraca, que baita confiança ele botou em mim. E aí, graças a Deus, eu fui lá com as pernas bambas, ele me explicou tudo lá, e ele também deixou uma semana preparada, assim, pro pessoal já me explicar, aqui tu mexe em tal coisa na mesa, tu faz isso, faz aquele outro. E tem 2 monitores, né? Tem um monitor da programação onde tu roda os intervalos, e um monitor que tu bota as músicas do YouTube. Beleza, me ensinaram tudo certinho, mas querendo ou não, às vezes dá um branco e a gente esquece. Claro. Mas fui lá fazer o programa e graças a Deus deu tudo certo. E numa dessas eu fui um pouco ousado, não vou mentir. Que no primeiro programa, o Show da Tarde é um programa jovial. É um programa que tem a questão do jovem, mas também é uma coisa que tu pode tocar qualquer tipo de música. Música do passado, música atual. E eu vejo que muitas pessoas pedem músicas do passado. Aí eu falei, por que não tocar Michael Jackson, né? Que é o rei do pop. O rei de todos. Aí eu falei, não, vou tocar aqui e tal. Toquei assim, beleza. Na mesma hora que terminou a música, eu recebi uma ligação, botei comercial, recebi a ligação do Junei. Caio, tá de parabéns. Fazia muito tempo que eu não escutava o Michael Jackson. Eu sou fã dele, parabéns.
Ganhei moral com o chefe. Ousadia que deu certo. Deu certo, né? Então, assim, é um cara que é uma experiência que eu sempre gosto de contar, porque o medo que eu tava, eu falei, não, mas vamos encarar. E Claro. também mostrar a confiança e o potencial que o Junei viu em mim, né? Que é E- difícil, pô, tu largar pra uma pessoa que recém entrou um comando de um programa assim, né? E ele largou E ali. uma coisa que o povo, em geral, todos confundem, né, Kael? Tô com medo, não tenho coragem de fazer. Não tem nada a ver. Essa história que o contrário do medo é a coragem, isso aí não existe. É, Tu pode estar com medo e ter coragem de executar o que tu vai fazer. O sim. medo vai fazer parte da vida da gente Porque sempre, tanto né? que eu tava com medo, mas foi ousado, Foi né? ousado, É, né? sim, É, exatamente. Foi ousado. Eu quero. Já tomei. Aí, perfeito. Kael, assim, ó, outra coisa que tu teve uma entrevista também foi com o Theo Becker. Theo Becker. Aquela figura. Aquela lenda. Cara, vou dizer pra ti, cara, É. entrevistar o Theo Becker com tudo que já aconteceu, né, com os fatos Rapaz, nas mídias, olha. novela que o cara fez, cara, eu me lembro da novela da Escrava Isaura que ele participou, Sim, que ele aí teve a fez, Fazenda depois. teve a Fazenda, né, cara, aquela história Bate em Mim, como é que era que ele fazia? Esse irmão desse, ele esse, fazia aqui. Esse irmão desse, cara, aquilo ali ficou, Tentei na tua cara, não sei o que. ficou marcado, aquilo ali, né, Ficou cara? marcado Não, muito, até hoje, né? O pessoal fala e lembra dele disso. E também teve uns outros episódios, né? Que é um cara assim que eu não vou mentir pra ti que eu tava com um pouco de receio, né? Porque muitas ele tem uma entrevistas. cara fechada também, né? Tem, não. É um cara assim que é muito imprevisível, porque teve aquele episódio, não sei se tu lembra da época do Pânico da Band, que teve aquele episódio com o Poderoso Castigo e tudo mais, né? Mas também o cara mereceu, né? O cara tava toda hora provocando ele, Sim. falando que ele era um mau ator, isso, que aquele outro. E aí ele falou que era personagem, que não era opinião dele própria. E aí eu, então eu vou procurar um personagem também. E dei um chute na cabeça do cara. Então eu falei, opa, né? Opa, aí tá, aí beleza. Não, e aí, como todos entrevistados, eu. Mas Assim, tu ó, entrevistou com a tua segurança junto do lado. com a segurança, Segurança, exatamente, né? Não, Tá mas aí deu tudo certo. Foi um cara que eu estudei toda a vida dele. É um cara que tem um repertório gigantesco do que poder falar. E deu tudo certo na entrevista. Falamos desde a infância até a parte de fisiculturismo dele. E é um cara que, assim, eu tenho uma coisa feliz de falar que foi um cara que eu trouxe pra cá, né? Porque é um cara que eu poderia fazer por videoconferência, poderia. Mas veio especial. Mas veio presencial aqui. Ele saiu da cidade dele e veio pra cá. E depois foi embora, né? Mas foi uma coisa que a gente trouxe ele pra cá, pra Canguçu. E foi uma coisa muito legal. E como é que ele é como pessoa, assim, como Tchê, ele é que nem a gente, sim, ele é Ele legal? é gente como a gente. É um É? cara muito engraçado também, que eu vou contar. Pode contar esse bastidor? É. Então, ele chegou lá, a gente tava com aquela coisa assim, como é que será que é o Theo Becker pessoalmente, né? Aham. E é um cara extremamente, assim, agora que tá na parte de fisiculturismo, um cara grande, forte e alto, né? O cara parece o Thor, parece Aham. o Hulk daquela época que tinha na TV, que era Sim. um cara que se... Ah, ele é grandão, ele é alto? Grandão e muito forte, muito forte. E aí, beleza, não, a gente esperou ele no estúdio, aí ele cumprimentou a gente, falou com a gente normal, assim, bem normal, assim, e tudo mais. E aí ele falou, pá, eu posso ir no banheiro? Não pode. Não pode falar. Não, mas ele não vai olhar. Vai, tá. Tá, mas eu ia falar sobre isso. É. Mas enfim. É, Ele é engraçado, brincalhão. Aconteceu um fato. Aconteceu um que fato, nós isso. vamos Tá, Não, afinal, eu conto ou não conto, mano? Tá, não, mas é uma coisa bem É. simples. Não, que aí, tá, ele foi passar ali pra ir no banheiro, só que tinha um espaço pequeno ali, né, pra passar. Eu e a minha mãe, que é baixinho, né, a gente passa bem de boa. Mas ele, que é um cara forte, alto ali, ele foi passar ali aí sem querer e foi bem fraco. Ele bateu com o ombro ali sem querer, pum, derrubou todos os enfeites que tinha ali da K2 ali, mas deu um barulhão assim. Aí ele, desculpa, não sei o que coisa e tal. E ninguém Ele falou nada. ele ficou preocupado, assim, Aham. de fato, assim, desculpa, não sei o quê. E aí, não, capaz, tranquilo, passa aí no banheiro e tal. Ele foi no banheiro ali, aí depois ele voltou ali, é um cara, assim, bem tranquilo. Já dá pra assim. ver que não é um cara assim, ó. De repente não é arrogância que muito às vezes passa, né? Que Pá, passa, não tem nada a exato, ver. não Então é ele é um cara arrogante, jamais. sensível. É, exato, não. Que às vezes em alguns momentos tu tem que demonstrar alguma coisa a mais em ti, né, cara? Tu não pode chegar também abrindo pra todo mundo, né? Mostrando que tem espaço, o cara chega na tua vida e faz o que quer. Às vezes tu tem que ter um pouco mesmo, ser meio intimidador. Eu acho que é isso mais ou menos que o Theo passa, então. Sim, não, Ele- e um cara que hoje em dia é meu amigo, a gente conversa às vezes, e inclusive ele me motivou e eu falei pra ele pessoalmente que eu vi a entrevista dele no The Noite. Eu era um cara que, a gente tem aquela fase, né, Marcos, de ficar em casa, assim, de não querer se cuidar, de não ir pra academia ou Claro. fazer algum exercício físico, que é muito importante pra nossa saúde, né, e eu tenho um patrocinador da academia.
E eu tava afastado por um bom tempo, assim, já fazia uns 2 meses que eu não ia. E até minha mãe falou, pô, cara, tu tá meio cheinho, assim, né? E ela me falou. E eu falei, pô, é verdade, mas eu vi a entrevista dele, vi que ele deu a volta por cima. E ele também passou por esse período, assim, de só ficar em casa, de comer e de não se preocupar com a saúde dele. E ele entrou nesse lado do fisiculturismo. Hoje em dia é uma pessoa totalmente saudável, é referência no esporte fisiculturismo, já se apresentou, ganhou o prêmio, inclusive, lá em Pelotas. Que legal, cara. E aí ele foi uma inspiração pra mim. A partir de quando eu vi a entrevista dele, eu comecei na academia de novo. E não, até hoje estou, e se eu não for na academia, eu fico louco. Mas tu não chegou na academia dizendo que esse aqui é irmão desse? Não, ainda não tô nesse nível, mas eu vou chegar e vou falar, esse irmão desse, ainda não tô nesse nível. Ele é humilde. É um cara humilde. Sensível. É Sensível. uma pessoa sensível. Mas foi isso que eu comentei, que de repente ele passa aquele na TV e tudo, né? O pessoal zombava muito também, né? Então, Exatamente. E aí foi criando. Muito legal, muito legal. Caio, me diz uma coisa, para nós já passar para a parte final aí, né? Claro. Ou se tiver mais algum assunto, aí tu vai Não, puxando. capaz, bem tranquilo. Quem é a pessoa que tu não entrevistou, que tu tentou entrevistar e não conseguiu, ou que ainda tu quer entrevistar? Quem é o cara que tu quer colocar dentro do teu estúdio, agora na tua casa, com esse estúdio lindo que ficou? Pô, Com certeza obrigado. tu vai incrementando mais ainda, né? Sim, Com certeza. Quem é com o certeza. cara que tu quer trazer aqui no teu estúdio, aqui na tua casa, agora no teu estúdio, do Kael, Extreme Podcast? Tu Caraca, vai conseguir. tem muitas pessoas, né, mãe, que a gente tem, mas tem uma pessoa que eu até te comentei hoje, mas tu acha que eu vou falar, o Vavá, que eu tenho o sonho de trazer ele aqui pessoalmente. Claro, ele é difícil, porque ele mora lá em Santos, mas quando vê aí Mas enfim, se o Jader trouxer ele, é Jader. a gente pode fazer um Faz bem um bolado corte aí. depois, Márcio, manda pro Jader. Alô, Jader, tá? Tu que tá. Esse corte é pra ti, tá? Por favor, traga novamente o cara metade. Agora eu posso ir no show também. Exatamente. Quero trazer esse cara aqui. A gente pode fechar uma parceria e Aproveita trazer ele e- aqui. Tu pode vir também, tá, Jader? Pra ficar aqui junto com a gente. Falar também. O espaço tá aberto aqui pra ti Aproveita e também. traz a mulher melancia junto. Um conjunto Claro, já, né? Sim, claro. lógico. Traz Mas os é dois. um cara que eu quero trazer muito. Mas, claro, tem outras pessoas também que eu quero trazer muito. Pessoas de fora da cidade, pessoas dentro da cidade que eu ainda não tive oportunidade de trazer por conta de agenda ou por conta que enfim, não deu. Mas tem pessoas que eu quero trazer muito Tem aqui. alguém da comunidade, sim, alguém que não vou usar essa expressão até para a pessoa não achar que não é que não seja ninguém, não é isso. Ninguém é ninguém, né, Márcio? Sempre alguém tem o seu ponto positivo e sempre alguém tem o seu ponto mais alto na sociedade, né? Mas quem é uma pessoa que tu acha que assim, pô, aquele cara ali eu teria vontade de entrevistar ele que não aparece em mídia, porque eu sei uns que eu quero ir no dia. Eu sei Exatamente. uns caras Sim. que eu quero aí no dia gravar vídeo com eles, entrevistar, conversar. Tem alguém na sociedade de Canguçu que diz assim, cara, esse cara eu gostaria de... Porque assim, ó, teve pessoas que eu gostaria de entrevistar e conversei com eles e não cederam de jeito nenhum. Ah, eu tenho vergonha, eu não quero. Entendeu? Um cara que eu vou dizer pra ti que não... O... Qual? Pode falar? Ah, tá. Tem duas pessoas. Tem uma que não vai rolar, infelizmente. Eu posso falar dessas duas pessoas. Um das pessoas que, se Deus quiser, vai acontecer, que é uma pessoa que eu não vejo assim. Claro, tem uma rádio dele, mas não é uma pessoa que eu vejo dando entrevistas. É o Ricardo. Ribeiro. Ricardo Ribeiro, Aham. da Canguçu FM, que é um cara que eu gosto muito dele, né? E também já fui na casa dele, sou amigo da filha e tudo. E é um cara que eu gosto muito. E eu acho que tem muita história pra contar. Olha aí, Ricardo, ó. Viu, Ricardo? Somos amigos, tu sabe, né? É isso aí, é um Somos cara que eu amigos aqui, quero, ó, o cara aqui, ó. quero trazer aqui, Vem Ricardo. aqui no Kael aqui pra ter uma resenha com ele. Isso aí, perfeito. É O um Ricardo cara... é um cara, o Ricardo, eu vou dizer uma coisa pra ti, cara. Ele não queria me largar da rádio de jeito nenhum lá, eu pedi pra ele me largar, porque eu Sim. mostrei pra ele e ele... Cara, o Ricardo é coração também. É coração gente também. finíssima, ele. Tive algumas Ele- oportunidades de falar com ele, é um cara realmente gente- muito coração. E tem uma pessoa que eu amo muito de paixão, que infelizmente, né? Mas a gente entende, né? Que é a Ione Bento, que eu queria muito trazer pra entrevistar ela. Já Uhum. falei muitas vezes pra ela, a gente E vai ela na não- casa dela, a gente é muito próximo dela e da família. E aí eu falo, Ione, não, a gente vê aí, né? Ela sempre me enrolando assim, mas eu entendo que ela Claro. não quer e não tem problema De nenhum. Eu repente- amo ela igual e tudo mais. A minha mãe também já insistiu várias vezes com ela. Mas é uma pessoa que realmente não tem A interesse. professora Liette conseguiu trazer. Consegui, É, consegui, mulher, minha meu. Dinda, sim, consegui trazer Ah, é tua ela. E Dinda, tudo. ela? É minha Dinda, A minha filha trabalhou com ela um mês e pouco, e daí quando ela quebrou o pé. Sim, A minha sim. filha adorava ela também. Não, é uma pessoa muito queridíssima, mas é uma pessoa. A mais nova?
A Maísa. É, Isso, ficou de é. acompanhante dela quando ela quebrou o pé e ela gostou muito da Dona Liette também. Sim, é muito, muito incrível. Mas essa pessoa que eu queria trazer aqui, infelizmente, né, mãe? Mas, máximo respeito, entendo. E ela já não deu entrevista para outras pessoas, né? É, Desde mas de de criança, assim. repente não se sente à vontade na frente de uma câmera, alguma coisa. Ela É, não. mas vai É uma acontecer. coisa que ela não quer, a gente entende, né? Mas Não vai tem acontecer. problema nenhum. Tem algum político que tu gostaria de entrevistar da cidade de Canguçu? Rapaz, político. Ou da volta aqui? Acho que político. O único que eu queria entrevistar é o Marrone. É. O Marrone é um cara que eu tenho interesse de entrevistar, assim, que é Aham. uma pessoa que eu já tive a oportunidade de ver ele, de conversar com ele, que a gente foi na Fena Doce, uma vez eu e a mãe, na excursão da escola. E aí, a minha mãe sempre foi muito fã dele, e aí a gente encontrou ele, e tava ele e a esposa. Sim. E aí a minha mãe, é o Marrone ali, Caio, eu vou chegar nele e tu tirar uma foto nossa ali. Não, pode deixar. Aí beleza, ele chegou nele, e aí ele me viu, esse é o cara, apontou pra mim, eu nem sabia. Esse é o cara, não sei o que, esse é o cara, tira uma foto nossa aqui, aí me abraçou aqui, até a foto é assim, ele tá apontado pra mim. Que legal, cara. Que ele me acompanhou na época do Canguçu na TV, que ele me Ah, acompanhou como sim, repórter sim. mirim, que ele viu. E aí é um cara que eu gosto muito e que eu gostaria de entrevistar ele, é um político assim que eu gostaria. Ó, Corta isso. ainda bem que não pegou, não pegou. Não, mas não sei se não tá pegando. Corta isso. Mas é isso, esse é o cara que eu queria entrevistar. Mais alguém da cidade, na hora a gente não se lembra, né, cara? Mas É com difícil. certeza que tu vai deitar hoje, tu vai pensar assim, pô, cara, aquele Não, cara tu fez lá, umas perguntas pra mim pensar, aquele Marcos. cara Pô, bem ali, demais. Pô, sim. porque é que nem eu te disse assim, cara, um cara que eu gostaria de entrevistar ele, eu já conversei com o filho dele também, e eu acho que não vai acontecer, e eu acho que ele não, que é o Dario Silveira, cara. Seu Dario. Ah, sim, seu Dario, pô, seu mãe, Dario. é verdade, O seu sim. Dario eu já tentei, o Júnior já falou pra mim, acho que o pai não vai, de repente tu vai lá na casa dele. Eu gostaria, cara, de entrevistar o Ia Dario ser uma boa Silveira, cara. entrevista, hein? Não quis? Não, é o Júnior, não sei se o Júnior não falou pra ele, mas eu encontro ele na rua, assim, eu nunca topei ele, assim, mas eu acho que não. Então, mas tenta, Marcos. Porque eu gostaria, cara. Não. Aquele cara ali tem bagagem no rádio, né? Tem bagagem, é um Outro cara que cara tem ali, que vou dizer pra ti. respeitar. É, Que eu também nunca vejo, assim, pra ser entrevistado, né? E, pô, vai ser uma É. boa entrevista, assim, tá Marcos. louco, Tenta, cara, tu mesmo, daria vai uma lá e fala baita com ele. entrevista. Mas eu tô com um projeto aí que uma hora eu vou te contar diferente Sim, aí, sim. que se os caras, que nem disse assim, Maomé não vem a montanha, como é que é a montanha vai a Maomé? É, Tô planejando algumas entrevistas, pegar os caras de surpresa aí. exatamente. Não, Já me perfeito. preparei, já comprei um equipamento, chegar. Sim, eu sei como é que Bate tá. na Tá bom, porta do, tá bate potente. na porta do cara assim, nós viemos te entrevistar. É. Não tem problema, vamos entrar. Azar, entra ali, É. faz entrevista. Não, mas é uma boa. É. Perfeito, não, mas é um cara que vai ser bom, né? A gente vai olhar, não tenho dúvida. Músico, tem alguém que tu gostaria de entrevistar aqui da cidade de Canguçu? Músico. Que aí de repente já vai deixando e só vai mandando os cortes depois, né, Márcia? A Caraca. empresária vai mandando. Pois é, um músico aí, É. mãe. Pensa comigo aí, vamos pensar em conjunto, assim. Assim, de cabeça. Pois é, de cabeça, assim, eu não lembro agora. Mas vai surgir, pode Vai. ter certeza. Mas É, com certeza. Questão de E a agenda é agenda complicado. também é complicado, né? Pra trazer músico, né? Final de Agendas. semana, assim, como a gente falei, né, Marcos, também tem artistas que têm outros empregos, então dia de semana trabalha e aí final de semana pega pra música. Mas de Né? repente a gente cria um projeto aí, né, Caio, de entrevistar as pessoas, vai ao encontro delas, né? Entrevista, de Também, repente faz uma exatamente. entrevista Vamos aí. fazer, com Caio, certeza. cara, eu acho que assim, ó, a gente conversou bastante coisas aí, né? Se alongamos bastante. Coisa boa. E eu gostaria de deixar agora, olha a minha petulância, deixar aberto o microfone do teu Capaz. podcast pra te falar o que tu quiser, cara. Fala aí pros teus ouvintes aí, teus internatos, teus fãs, que eu com certeza tenho fãs, né, e são muitos aí. O que tu espera dessa segunda temporada do Kael Podcast? Perfeito, Marcos. Eu te agradeço, muito obrigado por ter vindo aqui, ter topado essa ideia e a gente ter feito. Tu é um cara assim que a gente vai trazer para eu te entrevistar. E tem um cara que eu acompanho desde sempre, então é um cara que com certeza vamos trazer aí na segunda temporada. E agradecer primeiramente ao público, né? Muito obrigado a todos aí que quem faz esse programa rodar. Também ao público, obviamente, em primeiro lugar, porque se não fosse o engajamento, se não fosse o pessoal comentando, compartilhando, incentivando, não teria. Então, primeiramente ao público, também já junto com o público, os patrocinadores, como eu comentei, que a gente ficou aí esses 3 meses, não digo parado, porque a gente estava de férias, mas a gente estava trabalhando para montar, né? planejando e também para montar essa estrutura aqui que foi do zero, né, mãe? Foi bem difícil, mas graças a Deus hoje a gente está estreando e abre muitas portas, né? Agora, questão de dias e de horários, a gente pode fazer o horário que a gente pode
2 horas, 3 horas de podcast. Isso é muito bacana, assim, é um alívio. Foi difícil de montar, foi estressante, foi. Mas quando a gente montou e agora está montado e a gente vai incrementar com mais coisas aí no decorrer da temporada, a gente fica feliz e confortável que a gente pode fazer o dia que a gente quiser, o horário, o tempo de horário que a gente quiser. Então, meu agradecimento a todos os patrocinadores que tiveram a paciência, que sempre abraçam todos os projetos que a gente inventa de fazer, eles abraçam. Então, meu muito obrigado a todos os patrocinadores. Agradecer também, obviamente, a minha mãe, não posso deixar de fora, porque se não fosse ela, olha, vou te dizer que talvez eu teria desistido há um bom tempo atrás. E ela sempre me incentivou, sempre me incentivou. E no estúdio ela também deu o pontapé inicial já. Não, vamos comprar tal coisa, tal coisa. Eu tava começando a fazer live no TikTok, Marcos, tinha que ver. Chegava a ser chato. A gente ganha dinheiro ali no TikTok, né, com os presentes e live Pix. E aí todo o dinheiro que eu ganhava, agora eu vou aproveitar esse... Não, vai comprar coisa pro estúdio. Vai comprar coisa pro... Já ganhou dinheiro. Assim, coisa né? do... E é assim, e tem que ser assim, essa mentalidade, tem que ter. Graças a ela, eu tenho essa mentalidade hoje. Então, foi graças a ela também que a gente conseguiu montar esse estúdio e agora, graças a Deus, vamos tocar esse projeto aí. E eu espero, com certeza, trazer mais histórias, a gente conhecer mais pessoas, porque a gente conhece, às vezes, a figura pública, mas não conhece o por trás, os bastidores da pessoa. Então, é isso que eu espero e, com certeza, vamos aprender e vamos ver muita gente boa aí nessa segunda temporada, com certeza. Com certeza. Tá no planejamento já, a gente a gente tá montando uma agenda, Marcos, já com possíveis convidados e tu tá na lista. Isso, na K2 a gente também... Mas vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer, com certeza. Caio, eu me lembro que lá no começo eu falei que eu tinha apertado uma pergunta. Tá, para nós encerrar. Tá. Então, me diz uma coisa, como é que tá o coração do Caio? Tá, em questão do que, assim, Como é que tá o coração dele? Não te faz, né, Márcio? As tá. fãs, com certeza, tá. fãs, preste atenção. Bom. Caio vai abrir o jogo agora. Bom. Bom. Com certeza tem fãs que querem saber como tá o coração do Caio. O coração do Caio tem dona, tem pretendente, como é que tá? Tá namorando, tá solteiro? Olha, eu vou te dizer, bom... Essa é uma fria, né? É uma fria, né? Porque eu sou do tipo de cara que tem pessoas que conversam, né? Então, se alguma vez, ferrou. Mas então, muito obrigado pela audiência isso de vocês. Muito obrigado pela companhia, pelos comentários. Que Deus abençoe cada um de vocês. Foi um prazer, Caio, te entrevistar aqui. Pô, o prazer foi meu, viu, Marcos? Muito pela obrigado. Confiança, obrigado pela Márcia, pelo carinho. Esquece a última pergunta, tá, pessoal? Vamos esquecer, isso aí. E, Marcos, te agradecer de verdade. Eu fiquei vermelho, fiquei sem graça, é verdade. Não, mas, Marcos, te agradecer mais uma vez, tu sabe o carinho que eu tenho por ti, não só como comunicador também, que tu é grande aqui na nossa comunidade, Obrigado. Questão de comunicação, várias entrevistas boas que ele fez, assim, realmente é bom mesmo. A gente olha as lives dele, as gravações, a gente se interte olhando, né? Com programações que tu faz de música, com entrevistas, a gente se interte, porque tu é um cara que consegue prender a nossa atenção, e isso é uma qualidade muito boa. E como pessoa também, como amigo pessoal, e agora, né, tava de aniversário ontem, né, te parabenizar aí pelo teu aniversário, que Deus te dê muitos anos de vida, que agora tá vindo uma filhinha aí que com certeza vai vir abençoada, com muita saúde, juntamente com a tua esposa e a família que tu já tem, e que tu conquiste muitas coisas ainda na vida que tu vai conquistar com certeza, viu, Marcos? Então, te parabenizar não só como comunicador, mas como pessoa também, que é o mais importante. Então, muito obrigado, Cal. Obrigado mesmo, e eu sei que é de coração vindo de vocês, e eu só tenho a agradecer pela amizade de vocês. Obrigado pela amizade, pelo carinho, e tu sabe que tu precisar de mim, pode contar comigo. Igualmente, tá? Também tu pode, quando precisar de mim, pode prender o grito. Pode gritar. É isso. Então, galera... não, claro que não. Obrigado. Um canal? Uma emissora. Uhum. Uma emissora. O difícil é a parceria, né, Márcia? O difícil é a parceria do cara pegar e dizer assim, vamos que tem que ser parceiro para isso, né? Tem muito potencial, nossa, nem me fala, exatamente. Mas obrigado mesmo pelo carinho de vocês, tá? Obrigado mesmo, e
mais uma vez te digo, se precisar de mim, me grita, tá? Claro, com Tá bem? certeza. Galera, muito obrigado a todo mundo que esteve com a gente. Mais uma vez, muito obrigado a todos que comentaram, que compartilharam e mais uma vez deixar o recado para vocês. Vamos estrear essa semana, tá? E lembrando, a gente fez essa live aqui no Facebook para chamar vocês que os episódios vai estar saindo lá no YouTube. Esse episódio que a gente fez aqui com o Marcos vai estar sendo lançado amanhã no YouTube, já vai estar no ar, então a galera pode assistir lá no YouTube, mas as transmissões oficiais ali que a gente vai entrevistar as pessoas vai estar saindo lá no YouTube, então se inscreve lá, Kael Stream Podcast no YouTube lá, se inscreve e acompanha que a gente vai estar fazendo muita entrevista bacana, vamos trazer muita coisa bacana com certeza, então eu conto com todos vocês, viu? Mais uma vez, muito obrigado pela paciência também, que muitas pessoas, por incrível que pareça, me perguntaram, tá, e aí, quando é que vai vir o podcast aí, tá parado, o que aconteceu? Parado. E aí eu explicava para as pessoas, não, a gente está montando nosso estúdio e tal, porque querendo ou não, é uma etapa difícil, mas que graças a Deus a gente superou e agora estamos aí para valer mesmo. Então, muito obrigado a todo o público, aos patrocinadores e todos que estão aí com a gente. Meu boa noite, muito obrigado e até uma próxima aí, se Deus quiser.